Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 231. Após uma reforma recente, o sistema prisional de Konoha foi dividido em duas áreas. Uma área é um centro de detenção temporário, destinado especificamente àqueles que violaram as regras de gestão de Konoha, como se envolver em brigas. Os delitos são relativamente leves, com a pena máxima de 1 mês. O centro de detenção temporária é bastante rudimentar e desconfortável, fazendo com que qualquer pessoa que acabe lá não queira voltar. A outra área é onde os prisioneiros de longa duração são mantidos. Uma vez que alguém é enviado para lá, seu chakra é selado, seus meridianos são bloqueados e ele é acorrentado com correntes nas mãos e nos pés. Todos os dias, eles são enviados para campos de trabalho. Konoha está atualmente passando por muitos projetos de construção, com 5 linhas ferroviárias diferentes sendo construídas simultaneamente, o que exige muita mão de obra. Esses prisioneiros que cometeram crimes graves ou foram capturados, servem como força de trabalho. Um guarda da equipe de segurança pode supervisionar 20 prisioneiros, e qualquer insubordinação é punida com execução imediata, sem segundas chances. Na camada mais profunda da prisão de longa duração, reservada para os criminosos mais hediondos, há atualmente apenas um detento, o Uchiha Obito. Apesar de ter sido submetido a técnicas de selamento, os selos que cercam a prisão não foram ativados. Yoichi esperava que Zetsu Branco viesse resgatar Obito para que ele pudesse usar a técnica do deus voador do trovão para se infiltrar na base da Akatsuki e exterminá-los. Infelizmente, depois de 2 ou 3 dias, não havia sinal de Zetsu Branco, como se ele tivesse desistido de Obito. O som de passos ecoou na prisão silenciosa. Ao ouvir isso, Obito, que estava deitado no chão, ergueu ligeiramente o peito, mas permaneceu imóvel. Seus ferimentos haviam sido tratados e, com o Sharingan e o Kamui removidos, ele não tinha medo de escapar. Se seus ferimentos não fossem tratados, o tecido necrótico o teria matado em poucos dias. Quando os passos pararam na porta da prisão, Obito ouviu uma voz familiar. Obito, por que é você? Kakashi. Obito sabia que após ser capturado e levado de volta para Konoha, enfrentaria muitos interrogatórios e torturas. Mas a única pessoa que ele não queria ver era Taki Kakashi. Felizmente seus olhos haviam sido removidos, então ele não conseguia ver Kakashi. Não tenho mais nada a dizer, Kakashi. Ouvi dizer que agora você é um gênio, Jonin, filho do 4º Hokage. Então, por que não mandam a vila me executar logo? Kakashi tocou o olho esquerdo coberto pelo protetor de testa e continuou. Li o relatório do interrogatório. Você poderia ter retornado como um herói de Konoha naquela época, então por que foi procurar por... E você, Kakashi? Você quebrou completamente a nossa promessa. Como o rei morreu? Obito. Uma voz familiar interrompeu a fúria de Obito, deixando-o atordoado. Essa voz, ele a ouvia com frequência em seus sonhos, e se lembrava dela pelo menos 1 ou 2 vezes por dia. Não havia como confundir. Era Rin. Kakashi, quem está com você? É um jutsu de transformação? Se você está tentando extrair informações, o clã Yamanaka não pode simplesmente tirá-las da minha mente? Por que recorrer a algo tão desprezível? Antes que Obito pudesse terminar seu discurso raivoso, a voz de Rin o interrompeu novamente. Obito, eu não morri. A voz de Rin interrompeu Obito mais uma vez e Kakashi acrescentou. Obito, nós juntamos as peças dos acontecimentos. Rin se sacrificou para impedir que o Três Caudas atacasse Konoha, empalando-se intencionalmente na minha lâmina. Deixe-me continuar, Kakashi. Rin interrompeu Kakashi e disse a Obito. Obito, depois que você salvou a mim e a Kakashi na Ponte Kanabi, eu estava fraco. Então, quando voltei para a vila, comecei a aprender ninjutsu médico com Mina-sensei. Com a recomendação dela, comecei a estudar a marca do sábio com Yoichi-sensei. Rin compartilhou alguns detalhes sobre o que aconteceu após a suposta morte de Obito, embora ela tenha feito pequenas alterações, apresentando o treinamento com Uchiha Yoichi como seu pedido, eventualmente se tornando sua 6ª discípula. Obito ficou incrédulo. Ele sempre pensou que Rin estivesse morta, apenas para descobrir que ela estava viva, protegida na vila devido ao selo em seu coração. Obito, Yoichi-sensei descobriu que, embora Kirigakuri fosse o inimigo visível, o verdadeiro culpado estava escondido nas sombras. É por isso que isso foi mantido em segredo. Mas pensar que você conspiraria com os verdadeiros culpados e até mataria Minato-sensei. A voz de Rin transbordava de decepção com Obito. Ela já lhe fora grata por salvá-la, mas, vendo a loucura que o consumira, Rin agora sentia apenas o desejo de se distanciar. Quanto a qualquer afeição que Rin pudesse ter por Obito, ela agora a achava aterrorizante. Se Obito não a tivesse salvado, ela não teria querido conhecê-lo. Obito, eu já te contei tudo. Você foi enganado. Rin terminou, sentindo o desespero de Obito. Parecia que eles tinham falado demais. Então ela se virou para Kakashi e disse, Kakashi, vamos. Sim. Kakashi suspirou e deixou a camada mais profunda da prisão com Rin. Ele sentia que Obito era uma figura trágica, mas era lamentável. Mesmo sendo filho do 4º Hokage, Kakashi não conseguiu salvar Obito. Obito havia cometido pecados imperdoáveis, matando Minato-sensei e muitos ninjas de elite de Konoha. Assim que sua mente fosse minuciosamente interrogada e todas as informações valiosas fossem extraídas, ele seria condenado à morte. Atualmente Obito ainda estava vivo por causa do tecido de Zetsu branco em seu corpo, que imitava perfeitamente o tecido humano e valia a pena pesquisar. Essa era a única razão pela qual ele ainda não havia sido executado. Depois de sair da prisão subterrânea, Rin se sentiu um pouco mais leve e perguntou a Kakashi. Kakashi, o que você vai fazer agora? Provavelmente vou aceitar algumas missões. Talvez eu não fique na vila por um tempo. E você, Rin?
Provavelmente ficarei na vila. Atualmente estou ajudando Mina-sensei a dar aulas para a nova turma de medicina. Rin explicou que a Academia Ninja havia começado a ensinar controle de chakra aos alunos nos primeiros 5 anos. Aqueles que se destacavam no controle de chakra eram selecionados para fazer um curso adicional de ninjutsu médico, que Rin era responsável por ministrar. Inicialmente a responsabilidade era de Mina, mas com 2 filhos para cuidar, ela raramente tinha tempo para ensinar. Entendo. Bom, tome cuidado, Rin. Estou saindo. Tome cuidado, Kakashi. Kakashi estava de mau humor, então depois de se despedir de Rin, ele foi para casa. Arrumou seu equipamento ninja e foi até o escritório do Hokage para realizar algumas missões solo de alto nível. Quanto a Obito, depois que Rin e Kakashi partiram, ele de repente começou a enlouquecer, gritando e berrando na prisão subterrânea. A equipe de segurança tentou detê-lo várias vezes, mas sem sucesso. Obito continuou a gritar descontroladamente. Eles poderiam ter bloqueado a porta, mas Obito começou uma greve de fome, o que irritou profundamente a equipe de segurança. Mas Obito ainda tinha valor. Antes que sua sentença de morte fosse proferida, eles precisavam mantê-lo vivo. Embora Obito tivesse tirado a vida de seus companheiros de clã, a equipe de segurança, a contragosto, administrou nutrientes para que ele não morresse de fome. No escritório de ajudantes do Hokage, uma reunião estava acontecendo. Depois que Kurenai terminou de preparar o chá, ela ficou para tomar notas. Como discípula e assistente de Jonin Yoichi, ela estava qualificada para ficar, mesmo que a reunião envolvesse segredos da aldeia. Primeiro vamos discutir a equipe de segurança. Recentemente a carga de trabalho deles aumentou significativamente. Após discutir isso com o líder do clã Hyuga, ele concordou em designar 50 ninjas Hyuga para apoiar a equipe de segurança. A equipe de segurança também expandirá e estenderá sua jurisdição para cobrir 100 quilômetros ao redor de Konoha, anunciou Yoichi a todos. Hiruzen, Jiraiya e os outros ficaram um pouco ressentidos. Achavam que Yoichi já havia se tornado o 5º Hokage. Embora a eleição para Hokage ainda não tivesse ocorrido, Sakumo, o 4º Hokage, havia voluntariamente assumido um cargo subordinado, e a reunião nem sequer foi realizada no escritório do Hokage. Que tipo de situação era essa? No entanto, Sarutobi, Jiraiya e Shikaku sabiam que era melhor não dizer nada. Afinal, foi o próprio Sarutobi quem abordou Sakumo e concordou com o acordo para capturar o membro da Akatsuki. É isso aí, sobre os assuntos da vila. A próxima é a Akatsuki. Iwagakure está jogando duro. Onoki respondeu que embora eles tenham cooperado com a Akatsuki, ele não sabe onde eles estão agora e que isso não é da conta de Konoha. Yoichi passou a resposta de Iwagakure para todos lerem e então continuou. Pretendo emitir missões de classificação A e classificação S em nome da vila, visando os recursos de Iwagakure. Shikaku pensou por um momento antes de perguntar. Isso não arriscaria começar uma guerra? Se Iwagakure retaliar, que eles retaliem. Konoha não tem medo de guerra. Além disso, em tempos de paz, missões de rank A e S são cada vez mais raras. Se não criarmos missões de alto nível, nossos jonins serão subutilizados e sua renda diminuirá. Yoichi acrescentou, coletar informações e sabotar os recursos das aldeias inimigas também pode gerar renda adicional para os jonins ociosos. Quanto a Iwagakure, que venham se quiserem começar uma guerra. Sem seus Jinchuriki, Iwagakure não representa nenhuma ameaça real. Ao ouvir isso, Shikaku não teve mais objeções, assim como ninguém mais na sala, incluindo Koharu e Omura. Esses dois se tornaram tão cautelosos que nem mesmo Yoichi tinha desculpa para removê-los. Agora, ele tinha Ambus observando de perto, pronta para removê-los até mesmo pelo menor desvio de fundos da vila. Quanto ao Rinnegan de Nagato, reunimos bastante informação. A equipe de interrogatório extraiu detalhes da mente de Obito, e a Ambu também descobriu algumas informações sobre Nagato e Konan. Jiraiya-san, você estaria disposto a assumir esta missão? Todos na sala se voltaram para Jiraiya, que ficou surpreso por ter sido encarregado dessa tarefa depois de ter falhado 2 vezes. Agora que temos informações claras sobre Nagato, não deve haver mais surpresas. Dada a sua força, Jiraiya-san, você deve conseguir lidar com isso. Com tantos olhos nele e a explicação razoável de Yoichi, somada à oferta de informações sobre o Rinnegan, Jiraiya se sentiu compelido a aceitar a tarefa. Entendo. Deixe comigo. Hiruzen suspirou. Mesmo que quisesse dissuadir Jiraiya, não havia oportunidade. Ótimo. Você pode selecionar os membros da sua equipe e enviar a lista mais tarde. Yoichi disse, embora esta fosse outra armadilha. Jiraiya poderia não encontrar ninguém disponível para a missão, forçando-o a escolher entre seus aliados próximos, como os clãs Sarutobi ou Inushikasho. Hiruzen poderia até se juntar a eles por preocupação. É só por enquanto. Ambu, fiquem aqui. Acompanhem o 4º Hokage de volta ao seu escritório para lidar com alguns documentos. Há alguns assuntos que exigem sua atenção pessoal. Yoichi-kun, você está brincando. Eu não negligenciaria os assuntos da aldeia. Sakumo riu baixinho e saiu da sala, voltando para o escritório. No entanto, se Yoichi não tivesse mencionado, ele realmente estava planejando ir ao mercado comprar cavala fresca. Depois de lidar com os assuntos da vila, Yoichi se espreguiçou e sentiu que estava quase recuperado. Pensando bem, se minha técnica ocular pode reverter a vida e a morte, ela também deve ser capaz de curar minha cintura. Yoichi de repente se lembrou de que havia ignorado o poder restaurador de sua técnica ocular. Seu Mangekyou Sharingan interno brilhou enquanto ele usava a técnica ocular na cintura. Sanrin-samyo. Uma onda de vitalidade preencheu a cintura de Yoichi, trazendo imenso alívio e conforto. Em apenas alguns segundos, ele sentiu como se tivesse retornado ao seu auge. Recuperação incrível. Parece que esse é o verdadeiro poder do Sanrin-samyo. Yoichi ficou satisfeito consigo mesmo. Ele também abriu a roda de superpoderes. Com o recurso de acumulação, ele não verificava sua maior trapaça há algum tempo.
Já fazia um tempo, e ele havia acumulado 3 chances de sorteio. Ele poderia usá-las todas de uma vez ou trocá-las por habilidades do mês anterior. Vou esperar um pouco. Vou guardar para quando eu realmente precisar. Yoichi decidiu adiar o uso de seus sorteios. Ele então pegou um conjunto preparado de fitas de vídeo, uma TV e um videocassete e usou a técnica do Deus Voador do Trovão para se teletransportar de volta para a Ilha da Tartaruga. A captura do assassino de Minato deve ser uma boa notícia para Kushina. Capítulo 232. Estrondo. Em frente à cachoeira, Kushina foi mais uma vez arremessada para longe pela Dark Kushina. Ela havia perdido a conta de quantas vezes havia sido derrotada por seu lado sombrio. Desde aquele incidente na tenda, Kushina se sentiu cada vez mais impotente diante de seu lado sombrio. Uf. Depois de passar a manhã inteira desafiando seu lado sombrio, Kushina estava completamente exausta. Ela não havia tido sucesso recentemente. Seu lado sombrio era extremamente difícil de derrotar. No entanto, o fato de ela ainda manter o controle do seu corpo era uma das poucas coisas que a mantinha em movimento. Desde aquele dia, Kushina se lavava 3 ou 4 vezes por dia, mas nunca conseguia esquecer as cenas de seus sonhos, que frequentemente repetiam os eventos daquela noite. Ao retornar à tenda, a expressão de Kushina mudou de repente, e ela disse com raiva: "O que você está fazendo aqui? Por que você é tão hostil?" Você concordou voluntariamente naquele dia, inclusive reafirmando várias vezes. Eu também tive que pagar um preço significativo, respondeu Yoichi, sem se surpreender com a reação de Kushina. Se Habanero Pimentão Vermelho tivesse desistido depois de apenas uma noite, ele teria suspeitado de uma armadilha. Ao ouvir as palavras de Yoichi, a raiva de Kushina aumentou, mas ela não conseguiu extravasá-la. A Dark Kushina era de fato parte dela, mas ela havia mudado de ideia no meio do caminho, e mesmo assim aquele bastardo a havia imobilizado várias vezes. Além disso, estou aqui para lhe trazer uma boa notícia. O membro da Akatsuki que matou Minato foi capturado. Quer adivinhar quem é? Ao ouvir essa notícia, a raiva no rosto de Kushina foi momentaneamente substituída por outra emoção. Ela pegou o pergaminho que Yoichi lhe jogou e o abriu. Uchiha Obito. Como pode ser ele? Após ler as informações, Kushina ficou chocada e incrédula. O homem que supostamente havia morrido e cujo nome estava gravado na pedra memorial era, na verdade, o membro da Akatsuki e o assassino de seu marido. E essa pessoa também era aluna de Minato. Yoichi continuou. Obito ainda está na prisão. Ele ainda tem algum valor. Se você voltar para a vila, poderá vê-lo. O pergaminho até explicava por que Obito havia se juntado a Akatsuki, revelando seus motivos. No entanto, Kushina não conseguia entender por que ele acreditaria em algo tão ilusório. Eu não quero vê-lo. De acordo com as regras de Konoha, faça como achar melhor. Anteriormente, Kushina desejava poder para vingar Minato. Mas agora que sabia a identidade do inimigo, seu desejo de vingança se dissipou em um instante. Ela ainda olhava para Yoichi com ódio e disse: "Agora que você me disse, pode ir embora." Você está brincando, Kushina-san? Eu não vim aqui só para isso. Yoichi balançou a cabeça. Depois de falar, preparou-se para sair. Você é tão sem vergonha. Kushina ficou furiosa e abriu os braços para bloquear o caminho de Yoichi. Você já fez isso, e agora está descaradamente voltando atrás com sua palavra. Kushina se esforçou para dizer algo áspero, mas gaguejou, incapaz de encontrar as palavras. Não vou voltar atrás em nada. Se você tivesse lido atentamente as informações, saberia que o corpo de Minato foi transformado no caminho Deva por Nagato. Para ressuscitá-lo, precisamos usar o Edo Tensei, que requer sua carne original. Já encarreguei Jiraiya de recuperá-la. Yoichi estalou a língua e acrescentou: "Eu não abandonei o plano de ressuscitar Minato. É você, Kushina, quem está desistindo. Além disso, nosso acordo não limitou o número de vezes. Em teoria, até que Minato seja ressuscitado, posso continuar a fazer exigências a você. Seu canalha, eu te julguei mal." Kushina lançou um olhar furioso para Yoichi com puro ódio, mas ele respondeu com indiferença. Então, seu corpo é mais importante do que trazer os mortos de volta à vida? Se for esse o caso, podemos deixar por isso mesmo. Não, gritou Kushina, ainda bloqueando o caminho de Yoichi. Depois de um momento, sua voz tremeu de relutância quando ela sussurrou: Eu entendo. Se desistisse agora, seus esforços anteriores seriam em vão. Ela havia chegado tão longe e estava a apenas um passo de reviver Minato. Não podia desistir agora. Então vamos continuar, Kushina. Se Jiraiya agir rápido, você verá Minato novamente em breve. Yoichi sorriu ironicamente enquanto se aproximava, envolvendo o braço em volta da cintura de Kushina. O corpo dela tremia, mas ela não resistiu. Logo a tenda se encheu de sons de prazer. Sanrisamyo. Yoichi usou sua técnica ocular para rejuvenescer sua cintura levemente dolorida. Com a ajuda da técnica, ele rapidamente recuperou sua energia. Entretanto, Kushina estava exausta demais para se limpar, então Yoichi a cobriu com um cobertor. Bem, ainda há bastante tempo. Preciso voltar hoje à noite. Mas agora, Yoichi não era mais o mesmo de antes. Depois de descobrir o uso correto do Sanrisamyo, ele não precisava mais inventar desculpas para evitar Rin. Ele deixou a fita de vídeo que estava passando durante a atividade ao lado de Kushina, junto com um bilhete explicando que ela deveria destruir a fita, conforme o combinado. De qualquer forma, gravei por várias horas. Vou gravar uma nova quando voltar. Yoichi levou a câmera com ele e deixou outro lote de suprimentos para Kushina antes de se teletransportar para longe da Ilha da Tartaruga usando a técnica do Deus Voador do Trovão. Tenho más notícias. Madara foi capturado por Konoha, e eles sabem sobre a Akatsuki em Iwagakure. Já enviaram alguém para exigir que Onoki o entregue a Konoha. Zetsu branco e Zetsu negro emergiram do chão, trazendo más notícias para Nagato e Konan. Além do caminho Deva de Nagato, Fugaku e o recém-chegado Sasori da Areia Vermelha também estavam presentes.
Madara foi capturado? Aquele cara pode ter sido capturado? O caminho Deva falou, expressando a descrença compartilhada por Konan e Fugaku. Fugaku tinha ainda mais certeza de que Obito não era Madara, pois o vira pessoalmente. Dadas as circunstâncias, vou lhe contar a verdade. Ele não era Madara, mas apenas um executor criado pela vontade de Madara. Zetsu Negro deu essa desculpa, já que a identidade de Obito havia se tornado um problema. Essa explicação parecia mais razoável. Madara selecionou um descendente do clã Uchiha e substituiu a vontade dele pela sua. É por isso que ele era tão fraco o suficiente para ser capturado pelo Raikage de Konoha. Agora que sua informação vazou, a vigilância ao redor de Vagakuri aumentou. Então essa é a verdade. Nagato, Konan e Fugaku ponderaram silenciosamente as palavras de Zetsu Negro. Mas a identidade de Madara não era mais problema deles. Lidar com Konoha era. Ei, acabei de entrar, e agora a organização já está se desintegrando, interrompeu Sasori. Além de querer criar marionetes humanas mais fortes na Akatsuki, um dos motivos para entrar era se vingar de Konoha. Mas agora, vendo como a Akatsuki parecia intimidada por Konoha, ele começou a duvidar do futuro da organização. Ignorando as palavras de Sasori, Zetsu Negro concentrou-se no Rinnegan de Nagato. E agora? Devemos deixar o país da terra? Nagato hesitou. Se formos embora. É melhor não irmos embora, Fugaku falou de repente. Se fugirmos para um país menor, os ninjas de Konoha nos procurarão ainda mais implacavelmente. Nesses países pequenos, não teremos o apoio de Onoki. Se os ninjas de Konoha nos encontrarem, nem mesmo o Rinnegan poderá resistir a eles. Da última vez, eles escaparam por pouco, e se ele e Obito não tivessem intervindo, os Pen dos 6 caminhos de Nagato teriam sido destruídos. Pelo menos Ivagakuri não se submeterá a Konoha. O rancor entre Iva e Konoha é profundo, e com o poder crescente de Konoha, se pudermos nos aliar a Komogakuri, poderemos formar uma coalizão forte. Ao ouvir as palavras de Fugaku, todos, incluindo Zetsu Negro, se viraram para olhá-lo. A identidade de Fugaku havia sido exposta há muito tempo, ele era o infame Fugaku de Konoha, agora um ninja rebelde. Mas ninguém esperava que ele fosse tão decisivo e capaz ao lidar com sua antiga vila. Sendo assim, Fugaku, você deveria vir comigo ver Onoki, disse o caminho Deva. Sua identidade e informações ajudarão a convencê-lo. Eu entendo. Fugaku hesitou por um momento antes de concordar. Hehehe, já que você tomou sua decisão, eu vou te dar uma mão. Madara deixou mais do que apenas um plano reserva. O Zetsu Negro falou e então enviou o Zetsu Branco para o subsolo. Eles retornaram rapidamente para a base onde Madara havia ficado, o mesmo lugar onde Obito havia guardado o corpo de Madara. O que você está fazendo aqui? Vou ressuscitar Madara, mas usando um método diferente. Você se lembra do guarda mascarado da companhia Uchiha? Zetsu Branco pensou por um momento e disse, aquele que conseguiu se regenerar depois de ser destruído, aquele era o Edo Tensei. A carne que eu fiz você preservar agora será útil. Zetsu Negro explicou. Ele sempre observou Madara e entendia suas técnicas melhor do que o próprio Madara. Zetsu Negro conhecia os selos de mão do Edo Tensei e pretendia usá-los para ressuscitar Madara. Nagato não era mais confiável, então Madara precisaria assumir o Rinnegan. Embora Nagato tivesse desenvolvido muito do poder do Rinnegan e estabelecido laços com Ivagakuri, Zetsu Negro ainda sentia que não era o suficiente. Preparem vários clones especiais. Precisamos aumentar nossa força. Vou fazer experimentos com os outros clones antes de ressuscitar Madara. Zetsu Negro instruiu Zetsu Branco. Sozinho, Zetsu Negro só conseguia executar algumas técnicas secretas. Precisava de Zetsu Branco para usar a liberação de madeira e outros jutsus. O mundo ninja estava mudando rápido demais. O 4 caudas e os 5 caudas ainda não haviam sido revividos, e eles ainda estavam em busca do 3 caudas. Mas Akatsuki já estava à beira do colapso. Se Madara não fosse trazido de volta logo, Zetsu Negro temia que nunca mais teria essa chance. Yoichi-kun, este vírus é bastante impressionante. Mas só produzimos 20 doses do vírus Jukyoku no primeiro lote. Como você planeja distribuí-las? Orochimaru, segurando o recém-criado vírus Jukyoku, entrou no escritório do assistente do Hokage e perguntou a Yoichi. Foram 10 doses com liberação de madeira e 10 com Shikotsumiyaku. Como esperado de você, Orochimaru. Uma taxa de sucesso tão alta, Yoichi sorriu satisfeito. Tsunade também selecionou 3 ninjas médicos, mas até agora eles só produziram 3 doses, muito menos eficientes que você. A propósito, quer guardar algumas doses para você? Para Navaki ou para seus outros discípulos? Não precisa. Já tenho 5 doses. Orochimaru, você não disse que o primeiro lote tinha apenas 20 doses? Yoichi olhou Orochimaru com desconfiança. Será que ele realmente ficou com o quarto do lote? Orochimaru tossiu levemente e disse, quero dizer que pretendo reservar 5 doses do segundo lote. Então não se preocupe com Navaki e Anko e Yoichi-kun. Se não houver mais nada, vou me retirar. Com isso, Orochimaru saiu do escritório de Yoichi. Capítulo 233. Kakashi, Itachi, Kimimaro, Aku, chamei vocês aqui porque a vila desenvolveu um poderoso soro genético. Injetá-lo aumentará significativamente sua força. Mesmo para você, Kakashi, dobrará seu poder e suas habilidades físicas, explicou Yoichi às pessoas presentes. O primeiro grupo de agraciados foram pessoas próximas a ele, incluindo Kurenai, Rumi, Rin e Ishiko, além de alguns jovens ninjas Uchiha excepcionais. Como Shizui não estava por perto, Yoichi planejou guardar sua parte para quando alguém do clã visitasse a capital. Depois de distribuir os diferentes tipos de vírus Jukyoku, Yoichi os instruiu a irem ao hospital quando fosse conveniente para a injeção, garantindo que os dados seriam registrados lá. Todos sabiam que qualquer coisa dada por Yoichi seria benéfica, então todos o agradeceram em uníssono antes de sair do escritório para ir ao hospital. Sasuke e Naruto tinham quase 2 anos e ambos já haviam começado a aprender as letras.
Em mais um ano, estariam prontos para o treinamento formal. Kimimaro e Aku já tinham 5, quase 6, e ingressariam na Academia Ninja ainda naquele ano. A doença Kekkei Genkai de Kimimaro ainda não havia se manifestado, mas o vírus Jukyoku infundido com liberação de madeira deve ajudar a preveni-la. Com base nos sintomas das doenças Kekkei Genkai no mundo ninja, a maioria foi desencadeada por problemas genéticos. Com o vírus, os genes de Kimimaro devem melhorar, prevenindo o aparecimento da doença. Somado ao poder regenerativo da liberação de madeira, seu Shikotsumi Aku se tornará a versão mais forte da história. Kimimaro e Aku eram muito queridos na casa de Yoichi. Kimimaro era reservado e educado, enquanto Aku, que ficava mais bonito a cada dia, agora se parecia cada vez mais com uma garota. Certa vez, Mina caprichosamente comprou uma roupa de menina para Aku. Depois de muita persuasão, ela conseguiu fazê-lo usá-la. Quando Aku timidamente apareceu com a roupa, Itachi e Kimimaro ficaram perplexos. Aku em roupas femininas causou um grande impacto, até Itachi corou e virou a cabeça, embora não conseguisse resistir a olhares furtivos. Mais doses do vírus Jukyoku estavam em produção. No mínimo, qualquer ninja que recebesse a injeção se tornaria um Jonin na vila. Para aqueles com talento excepcional como Kimimaro e Itachi, alcançar o nível Kage estava ao alcance. Depois de cuidar de alguns assuntos da aldeia, Yoichi percebeu que Kurenai e Rumi haviam se tornado mais competentes em suas tarefas, embora ainda estivessem com falta de pessoal e às vezes tivessem que fazer recados eles mesmos. Yoichi decidiu designar uma equipe de assistentes para que pudessem assumir a maior parte do trabalho. Afinal, eles já estavam com ele há tempo suficiente para entender seu estilo de tomada de decisão. Levando alguns documentos de Tsunagakure para casa, Yoichi foi recebido pela voz exasperada de Mina assim que entrou. Karin, pare de intimidar Naruto ou eu vou te enforcar. Ah, Yoichi-sama, você voltou, disse Mina, sorrindo enquanto retraía suas correntes de selamento adamantina e colocava Karin no chão. Karin mostrou a língua para Mina antes de correr até Yoichi, agarrando suas calças e subindo em seus braços. Papai, a mamãe está me intimidando, reclamou ela, fazendo beicinho. Eu te ajudo a se vingar dela hoje à noite, mas não intimide mais o Naruto. Ele é seu irmãozinho, disse Yoichi, abraçando Karin com um sorriso. Mina, corando, o repreendeu. Yoichi-sama, o que você está dizendo na frente da nossa filha? Karin tinha agora 3 anos, idade suficiente para começar o treinamento formal, mas Mina ainda não havia começado a ensiná-la. Ela planejava começar assim que Naruto e Sasuke completassem o treinamento ninja básico. Yoichi-sama, Kushina já pode voltar? Ainda pode levar algum tempo. Ela fez um grande progresso recentemente e em mais alguns dias, deverá ser capaz de suprimir completamente seu lado sombrio, respondeu Yoichi seriamente. Embora secretamente planejasse visitar Kushina mais uma vez. Considerando os custos irrecuperáveis, depois de 3 tentativas, Kushina não conseguiria desistir de ressuscitar Minato. Ela não ousaria tornar isso público e mesmo que o fizesse, Yoichi ainda teria vantagem na vila. 3 desmaios, inúmeras horas de atividade intensa e dezenas de fitas de vídeo, Kushina não seria capaz de resistir. Mina assentiu dizendo, isso é bom. Naruto parece feliz, mas às vezes ele ainda pergunta sobre Kushina. Ele luta com Sasuke? Como você sabia, Yoichi-sama? O rosto de Mina demonstrava surpresa ao continuar. Naruto fica chateado quando Karin o intimida, mas ele e Sasuke parecem ser inimigos naturais. Sempre que estão juntos, estão sempre brigando. Estão quase brigando agora. Svi. 2 correntes de selamento adamantina saíram das costas de Mina, separando Sasuke e Naruto, que deram cabeçadas e os atingiram levemente nas cabeças. Os dois se separaram relutantemente. Ao ver isso, Yoichi não pôde deixar de sorrir enquanto puxava Naruto e Sasuke para seus braços, usando a técnica de transformação espiritual para examinar o chakra profundo de suas almas. O chakra nas almas dos 2 garotos estava altamente ativo, provavelmente porque passavam muito tempo juntos. Os chakras de Indra e Azura sentiam um ao outro, e seu antagonismo inerente estava despertando. Para Yoichi, os chakras dos 2 garotos eram bastante tentadores, especialmente o de Azura. Parecia uma parte faltante de si mesmo, algo que ele precisava para completar sua própria evolução. Como um Uchiha que se fundiu com o Senju, seus genes gravitavam naturalmente em direção à árvore divina. Os poderes de Agoromo vinham do 10 Caudas, e os chakras de Indra e Azura eram os mais próximos das energias Yin Yang do 10 Caudas. Obter o chakra de Azura seria como adquirir a chave para o nível dos 6 caminhos. Depois de coletar o chakra de todas as bestas com cauda e fundi-las, ele poderia evoluir para desbloquear o Rinnegan e alcançar o nível dos 6 caminhos. Depois de um tempo, Mikoto voltou para casa e depois do jantar, Yoichi perguntou a ela sobre a situação em Tsunagakure. Quase um ano se passou desde os exames Chunin, e nesse período, Tsunagakure recebeu 5 remessas de suprimentos de Konoha, todas administradas por Pakura. O resto do país do vento estava começando a se recuperar, mas a reputação de Pakura crescia rapidamente. Isso se devia, em parte, à corporação Uchiha, que a promoveu secretamente após sua entrada no país do vento. Precisa comprar itens essenciais do dia a dia? Primeiro, agradeça a heroína de Tsunagakure Pakura, a usuária do estilo queimado. Sem suas negociações árduas, Konoha e o País do Fogo não teriam aberto comércio com o País do Vento. Em Tsunagakure, as necessidades básicas estavam quase sob controle durante a guerra. Uma família de 3 pessoas podia comprar itens essenciais sem voucher, mas qualquer item extra ou de melhor qualidade exigia um voucher. E para obter um voucher, as pessoas tinham que ir até Pakura. Mesmo assim, Pakura tinha um motivo legítimo. Os suprimentos enviados por Konoha e pelo País do Fogo não eram suficientes.
Sem racionamento logo haveria pessoas passando fome enquanto outras se fartariam. Como herói de Tsunagakure, Pakura não podia permitir que ninguém na vila passasse fome. 3 dias depois de fazer essa declaração, suas palavras, junto com sua fotografia, foram polidas e publicadas no Mundo Ninja Diário, vendidas pela metade do preço no País do Vento. No 4º dia, o escritório de Rasa recebeu móveis novos, pois o conjunto original havia sido destruído em pedaços. Depois de ouvir o relatório de Mikoto, Yoichi sentiu que tudo em Tsunagakure estava progredindo conforme o planejado. Falar sobre lealdade à aldeia ou à vontade da areia, nada disso importava quando as pessoas estavam morrendo de fome. Quando os ninjas de escalão inferior e os aldeões se aliaram a Pakura, Rasa se tornou um traidor de Tsunagakure. Yoichi então instruiu Mikoto a começar a subornar as famílias dos ninjas de nível médio a baixo em Tsunagakure. Em um estado de semifome, incentivos materiais seriam os mais difíceis de recusar. Mikoto não ficou parada nos últimos 6 meses. Ela expandiu a influência da corporação Uchiha para a Terra do Chá e a Terra dos Ursos, cercando e bloqueando efetivamente o País do Vento. O próximo passo foi assumir as associações empresariais e reservas materiais dentro do País do Vento. Quando chegasse a hora, Yoichi controlaria a quantidade de comida que o País do Vento receberia e quem poderia comer. O plano de anexar o País do Vento em 3 anos parecia agora uma estimativa conservadora, poderia acontecer vários meses antes do esperado. Edo Tensei. Estrondo. Um caixão emergiu do chão. Um momento depois, rachaduras apareceram no caixão, seguidas por uma forte explosão quando a tampa se estilhaçou. Zetsu preto e Zetsu branco escaparam por pouco de serem atingidos pelos destroços. Já estão me ressuscitando? Parece que Obito e Nagato fizeram um bom trabalho. Quando a poeira baixou, uma figura saiu do caixão. Ao ver isso, Zetsu Negro percebeu que o Edo Tensei havia triunfado, mas algo estava errado. O Madara revivido ainda parecia como no momento de sua morte, velho e com cabelos brancos. Embora o chakra fosse poderoso devido à natureza do Edo Tensei, isso não podia mudar o fato de que ele estava em seu estado idoso. Madara-sama, houve uma pequena mudança de planos. Você não foi ressuscitado com o renascimento Rin. Eu o trouxe de volta usando o Edo Tensei, explicou Zetsu Negro. Desde a sua morte, o poder de Konoha cresceu rapidamente, especialmente com aquele Uchiha Yoichi. Ele capturou Obito, e muitas das informações sobre Nagato e o Rinnegan vazaram. Eles estão atualmente escondidos em Iwagakure. A princípio, Madara ficou insatisfeito com o fato de o Edo Tensei ter sido usado em vez da reencarnação Rin. Mas ouvir o relatório do Zetsu Negro o fez levar a situação mais a sério. Parece que o clã Uchiha produziu alguns talentos notáveis. Um Susanoo completo. Ele deve ter adquirido o Mangekyou Sharingan Eterno. Mas como alguém sem pais ou irmãos poderia tê-lo obtido? Em teoria, o Mangekyou poderia realizar um Susanoo completo, mas ninguém jamais o havia feito. Exigia uma quantidade enorme de chakra, muito além da capacidade da maioria dos ninjas de nível Kage. Além disso, o uso frequente do Mangekyou levaria à cegueira, tornando-o impossível de dominar. Podem ter sido os olhos de Fugaku. Aquele tolo deixou seu Mangekyou Sharingan dentro do clã, com a intenção de passá-lo para o filho, mas Yoichi deve tê-los levado, especulou Zetsu Negro. Quando Zetsu Negro recebeu essa informação, mesmo ele, com seus milênios de experiência, não pôde deixar de amaldiçoar a estupidez de Fugaku. Se ele queria deixar os olhos para o filho, por que não mantê-los com ele até que Itachi tivesse idade suficiente para herdá-los? Em vez disso, Yoichi acabou ficando com um par de Mangekyou Sharingan Eterno. Há outro problema, Madara-sama, seu estado atual. Embora eu tenha usado o Edo Tensei para trazê-lo de volta, você está na mesma condição de quando morreu. Mesmo que Nagato tenha usado o renascimento Rin para revivê-lo. Reviver o Madara de 80 anos? Depois que ele se livrasse do corpo do Edo Tensei, o poder de Madara cairia em vários níveis. Madara também percebeu o problema. Ele não se importava em ser um Edo Tensei, mas se fosse revivido nesse estado, não teria chance em uma luta real. Alguns usos do Susanoo o deixariam exausto. A técnica precisa ser aprimorada, pelo menos para me restaurar ao meu auge. Eu entendo o Edo Tensei bem o suficiente. Por enquanto, vamos nos concentrar em me reanimar na minha forma mais forte. Madara olhou para suas mãos envelhecidas, enojado com seu corpo atual. Também coletei a carne de outros ninjas. Originalmente, pretendia usar o Edo Tensei para invocá-los e ajudar você a coletar as bestas com cauda. Mas devemos esperar até que você aperfeiçoe a técnica. Assim, eles poderão ajudá-lo com mais eficácia, sugeriu Zetsu Negro. Madara franziu a testa e perguntou, Nagato ainda não colecionou nenhuma única besta com cauda? Madara-sama, faz apenas 3 anos que você faleceu. Nagato tem sido constantemente caçado pelos ninjas de Konoha. Madara ficou em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça em frustração. Que pirralho inútil. Zetsu Negro, fique de olho em Nagato. Se necessário, traga-o de volta. Não podemos deixar o Rinnegan cair em mãos erradas. Além disso, deixe alguns clones de Zetsu Branco comigo. Preciso me atualizar sobre o que está acontecendo no mundo ninja. Entendido, Madara-sama. Nagato se tornou bastante habilidoso com o Rinnegan e dominou a maioria das habilidades, incluindo o renascimento Rin. Ele deve ser capaz de reviver você a qualquer momento, disse Zetsu Negro antes de enviar Zetsu Branco para o subsolo, deixando alguns clones para trás para informar Madara sobre os eventos recentes. Embora Madara estivesse morto há pouco mais de 2 anos, muita coisa mudou durante esse tempo. Mas para Madara, a preocupação mais urgente era aperfeiçoar a técnica proibida para que ele pudesse retornar em seu auge. E quem diria que eu teria que estudar meu próprio corpo? Se Tobirama pudesse ver isso, imagino o que ele pensaria. Com isso, os pensamentos de Madara se voltaram para o outro ninja cuja carne Zetsu Negro havia coletado. Capítulo 234.
Terceiro Tsuchikage, o que você acha da nossa proposta? Se concordar, nós persuadiremos os ninjas da nuvem, disse Fugaku. Nesta viagem para convencer Onoki, Fugaku foi quem mais falou, enquanto o caminho Deva de Nagato estava presente principalmente para representar o peso da Akatsuki. Afinal, Nagato ainda tinha menos de 20 anos. Embora seu Rinnegan lhe concedesse poder acima da força típica de um Kage, suas habilidades de oratória eram muito inferiores às de Fugaku. Achei que vocês tinham algo importante para discutir, mas é só que... Onoki riu baixinho, tomou um gole de chá e continuou. Vocês querem unir duas grandes vilas ninjas para se protegerem de Konoha? Rapaz, eu sei que vocês são de Konoha, mas acham que Iwagakure é moleza? Não é que você subestime a força de Konoha, terceiro Tsuchikage, disse Fugaku com um rosto sério. No campo de batalha no País das Águas Quentes, aquele não era o poder total de Yoichi. Como membro do clã Uchiha, eu entendo o Sharingan melhor do que ninguém. O poder de Yoichi provavelmente dobrou desde aquela batalha, 3 anos atrás. Ao ouvir isso, Onoki começou a levar as palavras de Fugaku um pouco mais a sério, mas ainda franziu a testa e perguntou: por que eu deveria confiar em você, Fugaku? Pode ter certeza de que Fugaku-san não é um espião, disse o caminho Deva. Conseguimos matar o Relâmpago Amarelo, alguém com quem Iwagakure estava preocupado, graças à ajuda de Fugaku-san. Então, não há necessidade de se preocupar com isso. Zombou Onoki mudando de assunto. Mesmo assim, Iwagakure não precisa se aliar à nuvem. Iwagakure será destruído. Fugaku disse. O que você disse, seu desgraçado? Acha que pode dizer isso aqui? Os outros ninjas de Iwa presentes ficaram furiosos com as palavras de Fugaku. Se não estivessem no escritório do Tsuchikage, já o teriam atacado por seu desrespeito. Fugaku permaneceu calmo e continuou. Estou apenas relatando os fatos. Alguns anos atrás, Yoichi sozinho deixou Iwagakure e Komogakure indefesos. Agora, terceiro Tsuchikage, você se lembra de Madara? Acredito que Uchiha Yoichi lhe dará a mesma sensação que Madara. Rachadura. A xícara de chá na mão de Onoki se estilhaçou. O nome Madara era um nome que Onoki jamais esqueceria. Naquela época, quando ele e seu mestre estavam a caminho de Konoha, foram humilhados por Madara. Se não fosse pela intervenção do primeiro Hokage, a primeira reunião dos 5 Kages talvez nunca tivesse acontecido. Onoki jamais conseguia esquecer a lembrança de Madara. Ele também pensava em Kami, An e nos ainda não revividos 4 caudas e 5 caudas. Tudo bem, eu concordo com isso. Se você conseguir convencer aquele pirralho de Komogakure, eu concordo com uma aliança com a nuvem, disse Onoki, com a voz alta o suficiente para silenciar os outros ninjas de Iwa. Mas tome cuidado para não irritar aquele pirralho da Vila da Nuvem e fazer com que ele te mate. Haha, ele acrescentou com uma risada. Teremos cuidado, terceiro Tsuchikage, respondeu Fugaku. Onoki olhou para Fugaku sondando. Eu não esperava que o antigo chefe do clã Uchiha traísse Konoha tão completamente. Agora, estou ainda mais curioso sobre o que aconteceu entre você e Konoha. Fugaku cerrou os punhos com uma expressão inexpressiva, respondeu. Cada um tem seus próprios objetivos, terceiro Tsuchikage. Com isso, ele e o caminho Deva de Nagato partiram. Depois de deixar Iwagakure, o caminho Deva perguntou. Fugaku-san, é realmente perigoso ir para Komogakure? É perigoso ajudar Iwagakure a persuadir Komogakure a formar uma aliança. A morte do terceiro Raikage está ligada a Iwagakure, explicou Fugaku. Naquela época, ele fazia parte do alto escalão de Konoha e sabia a verdade sobre a morte do terceiro Raikage. Embora Konoha o tenha matado, Iwagakure também estava envolvido. A rigor, foi Konoha quem orquestrou tudo, com Iwagakure levando a situação ainda mais longe, o que levou à morte do terceiro Raikage. O atual quarto Raikage provavelmente sabe disso e provavelmente guarda um profundo ressentimento tanto por Iwagakure quanto por Konoha. Mas Fugaku ainda estava um tanto confiante. Afinal, um Kage competente deveria priorizar o bem-estar de sua aldeia. Atualmente, Komogakure estava enfrentando uma situação preocupante. Seu campo de treinamento Jinchuriki, a Ilha da Tartaruga, havia desaparecido. Um dos Jonins também estava desaparecido, e esse Jonin era alguém que conhecia os segredos da Ilha da Tartaruga. Então, as suspeitas de Komogakure naturalmente recaíram sobre Konoha. Poucas vilas precisavam de um campo de treinamento para Jinchuriki. Iwagakure era improvável, restando apenas Konoha e Kerigakure. Mas recentemente Komogakure recebeu a informação de que Kerigakure estava passando por um isolamento severo, recusando qualquer contato externo. Dadas essas circunstâncias, Komogakure concluiu que Konoha era a culpada mais provável pelo roubo da Ilha da Tartaruga. O quarto Raikage ficou furioso ao receber a notícia, mas pouco podia fazer. Tendo perdido 2 guerras para Konoha, eles agora se concentravam no desenvolvimento de armas militares e no treinamento da próxima geração de ninjas. Os esforços e outros sons de Kushina desapareceram lentamente. Embora eu queira, vou deixar isso para lá por enquanto. Vamos voltar. Haverá muitas oportunidades no futuro, disse Yoichi, dando a Kushina uma pílula para ajudá-la a recuperar as forças. Assim que ela se recuperou um pouco, ele deu um tapinha em seu traseiro e disse, Kushina-san, vá se lavar e se arrumar. Se voltarmos agora, podemos chegar a tempo para o jantar. Mas lembre-se, não deixe nada escapar. Enquanto Kushina recuperava as forças e pensava no que Yoichi havia dito antes, seu rosto demonstrava ressentimento por ele. Mas ela também queria ver Naruto, depois de ter ficado longe dele por tanto tempo, especialmente quando ele tinha pouco mais de 2 anos. A sugestão de Yoichi de que ela retornasse despertou em Kushina o desejo de ver Naruto, tornando impossível para ela resistir à vontade de retornar a Konoha. Depois de recuperar um pouco as forças, Kushina se levantou, preparando-se para se limpar completamente. Dado seu estado atual, a modéstia não parecia importar muito. Além disso, depois de ter sido colocada naquelas posições embaraçosas antes, não havia muito sentido em ser tímida agora. Enquanto se lavava, Kushina não conseguia parar de pensar em seu lado sombrio.
Parecia ter desaparecido, nunca mais reaparecendo para assumir o controle de seu corpo. Mesmo quando ela foi até a cachoeira, ela agora conseguia lutar contra seu lado sombrio até parar, diferente de antes, quando ela era completamente dominada. Mas Kushina não conseguia entender por que seu lado sombrio não aproveitou a oportunidade para assumir o controle, apesar de ter sido tão agressiva antes. Com essas dúvidas em mente, Kushina terminou de se lavar e vestiu suas roupas originais. Em seguida foi até o acampamento perto da Cachoeira Real, onde viu que Yoichi já havia arrumado a barraca e os demais equipamentos. De repente, Kushina lembrou que havia esquecido de exigir as fitas de vídeo daquele canalha. Ela caminhou até Yoichi com uma expressão ressentida e exigiu: "Me dê as fitas." "Tudo bem", respondeu Yoichi, surpreendentemente dócil, enquanto entregava uma única fita para Kushina. Vendo apenas uma fita, Kushina a esmagou furiosamente com seus punhos e gritou: "Você acha que eu sou burra? Cadê o resto das fitas? Eu quero todas." "Isso é demais, Kushina-san. As fitas também têm cenas minhas. Você não pode simplesmente exigir todas as fitas. Que tal trocarmos uma fita de cada vez? Continue sonhando. Você acha que eu sou idiota? Você grava uma nova a cada vez e depois usa isso para me controlar para sempre. Isso não vai acontecer." Gritou Kushina, com os punhos cerrados de raiva. Ele achava que ela era idiota? Se ele continuasse gravando novas, ela nunca escaparia. "Você me entendeu mal, Kushina-san. Se concordar, não usarei mais a câmera. Além disso, você não ia fazer isso comigo até Minato ressuscitar? É um ganho mútuo, não é? Por que recusar?" Yoichi continuou a persuadi-la com sua lógica distorcida. Afinal, Kushina era notoriamente estúpida, se destacando apenas em técnicas de selamento e caindo facilmente em seus truques. "Se você não concorda, então esqueça. Vou guardar essas fitas para meu próprio prazer", acrescentou Yoichi. "Quantas mais?" gritou Kushina de repente, interrompendo Yoichi. Após alguns segundos de silêncio, ela baixou a cabeça com a voz trêmula de raiva e frustração, e perguntou: "Quantas fitas ainda existem?" "Só mais 10. Mais 10 vezes." Não parecia impossível. Ela já havia suportado 3 vezes? Kushina pensou consigo mesma, rangendo os dentes. Se ela conseguisse suportar mais 10 vezes, tudo acabaria quando Minato ressuscitasse. "Concordo, mas você prometeu não usar mais a câmera", disse Kushina, com a voz cheia de determinação enquanto encarava Yoichi. Sua aparência podia ser difícil de criticar, mas ela ainda queria dar um soco bem na cara dele. "Claro, sou um homem de palavra", respondeu Yoichi, embora não conseguisse conter uma risada interior. Kushina era mesmo tão idiota quanto diziam, caindo em seus truques repetidamente. Sem mais câmera, sempre havia microcâmeras escondidas. E com mais 10 sessões, Yoichi estimou que poderia ser pai de 4 filhos. "Vamos nos preparar para ir. Lembre-se de controlar suas emoções, Kushina-san. Está quase na hora do jantar, e você pode querer ficar para comer. Mesmo que não queira, pense em Naruto", disse Yoichi. Ele viu que Kushina queria recusar com raiva, mas a calou com aquela única frase. Kushina só conseguiu respirar fundo algumas vezes, controlando a raiva e a vontade de dar um soco na cara de Yoichi. Ela se esforçou para se acalmar e agir normalmente. Quando Kushina sentiu que havia se acalmado o suficiente para sorrir naturalmente, mesmo estando ao lado de Yoichi, eles usaram a técnica do Deus Voador do Trovão para retornar a Konoha. A técnica do Deus Voador do Trovão, de Minato. Kushina começou. "Vou repetir. É a técnica do Deus Voador do Trovão do segundo Hokage. Minato acabou de dominá-la", respondeu Yoichi, interrompendo-a ao abrir a porta e entrar. Kushina o seguiu, tentando ao máximo manter a expressão normal. Eles chegaram bem na hora do jantar, e na mesa de jantar da família Uchiha, era sempre um banquete. A mesa agora era redonda, com quase 2 metros de comprimento. Com Kushina havia 11 pessoas no total. "Yoichi-sama, Kushina, vocês chegaram bem na hora. Estávamos prestes a começar o jantar." Mina os cumprimentou com um sorriso caloroso enquanto os chamava. A apresentação de Kushina foi impecável. Mina e Mikoto não notaram nada de errado. Ao ver Naruto, Kushina o pegou animadamente no colo e o cobriu de carinho, apesar dos protestos. Mesmo quando Naruto demonstrou resistência, Kushina não soltou até que finalmente fossem chamados à mesa. Mesmo assim, ela manteve Naruto no colo. O jantar era típico da família Uchiha, mas Yoichi já estava planejando o futuro em sua mente. À medida que a família crescia, o número de pessoas à mesa também aumentava. Ele também não conseguia se esquecer de Tsunade, então eventualmente precisariam de uma casa maior. Na próxima reconstrução de Konoha, ele teria que considerar redesenhar o layout da vila. Ele precisava garantir que o clã Uchiha tivesse espaço suficiente. Mais tarde naquela noite, Mina e Mikoto estavam nos braços de Yoichi, com a respiração ofegante. Estavam exaustos demais para se mexer, mas Mina não conseguia parar de pensar. A resistência do Yoichi-sama ainda é muito forte, e ele continua se segurando. Parece que não tem nenhuma mulher nova por aí ultimamente. Mais cedo naquela noite, após se despedir de Kushina e Naruto, Mina se aproximou discretamente de Mikoto, decidida a testar Yoichi. Ela calçou um par de meias brancas compridas que não usava há muito tempo, enquanto Mikoto se vestia como uma sedutora funcionária de escritório. As duas mulheres tentaram testar Yoichi por várias horas, mas acabaram tendo que admitir a derrota. Deitada nos braços de Yoichi, pouco antes de ela adormecer, Minato perguntou: "Yoichi-sama, Kushina está realmente bem agora? Ela deve ficar bem. Ela confrontou seu lado sombrio e lutou por muito tempo. Ela deve ser capaz de suprimir sua escuridão interior agora. Contanto que não seja afetada pelas emoções negativas no chakra da 9 caudas, ela ficará bem." Yoichi deu um tapinha reconfortante em Mina. "Não se preocupe. A Cachoeira Real agora está sob o controle de Konoha, então ela pode ir lá treinar quando quiser." Capítulo 235. Depois de voltar para casa, Kushina ainda não conseguia se desvencilhar de Naruto.
Sem saber, ela estava longe dele há quase 3 meses. Naquela época, Naruto mal conseguia falar frases completas, mas agora ele havia começado a aprender a ler. Ao ouvir Naruto falar sobre suas experiências vivendo com a família Uchiha nos últimos meses, ficou claro que ele não sofreu nenhum maltrato. Mesmo quando Karin o intimidava, tudo que Naruto precisava fazer era chorar ou pedir ajuda, e a tia Mina vinha em seu auxílio, muitas vezes pendurando Karin com suas correntes de ouro. Quando se tratava de sua rivalidade com Sasuke, Naruto não pedia ajuda, pois ele frequentemente acabava intimidando Sasuke ainda mais. Por algum motivo, os dois simplesmente não se suportavam. Mesmo diante de Kushina, Naruto admitiu que não gostava mais de Sasuke do que de Karin, que o intimidava, porque ele próprio intimidava mais Sasuke. Kushina conversou com Naruto por um longo tempo até que ele adormeceu. Ela então o levou para a cama, sentindo-se segura de que ele estava bem e que falava com tanta alegria. Embora ressentida com Yoichi, ela era grata a Mina e Mikoto por cuidarem tão bem de Naruto. O ciúme que ela sentia por eles havia se dissipado. Depois de colocar Naruto na cama, Kushina pensou consigo mesma, só mais 10 vezes? Depois de mais 10 vezes, se Jiraiya não conseguir recuperar o corpo de Minato, eu mesma o farei. E então, tudo estará acabado. Sim, só mais 10 vezes. Afinal, ela era uma ninja. Ela aguentaria mais 10 vezes. Kushina respirou fundo e cerrou os punhos, tentando se convencer. Mas, depois de ficar deitada na cama por um tempo, percebeu que não conseguia dormir. Embora voltar para casa inicialmente lhe tivesse trazido alguma paz, o silêncio sem o som da cachoeira era perturbador, impossibilitando-a de dormir. O silêncio fez Kushina se sentir vazia. Ela se revirou na cama por 2 ou 3 horas, sem conseguir dormir. No quarto silencioso, um gemido suave escapou, mas logo retornou ao silêncio. Depois de 1 ou 2 minutos, Kushina, com os cabelos ruivos grudados de suor, emergiu de debaixo das cobertas. Olhando ao redor para se certificar de que não havia perturbado Naruto, ela silenciosamente arrumou tudo. Após completar sua tarefa, sentiu-se subitamente exausta e sonolenta, então puxou as cobertas e logo caiu em um sono profundo. Caramba! Na prisão de Kirigakuri, as celas estavam cheias de ninjas. Quem praguejava furiosamente era Mei, uma das primeiras a ser presa e a principal culpada pelo incidente recente. Todos os ninjas de Kirigakuri aprisionados eram companheiros e seguidores de confiança de Mei. Como uma jonin com 2 Kekkei Genkai, muitas pessoas tinham grandes expectativas em Mei, acreditando que ela provavelmente se tornaria a próxima Mizukage. Apoiá-la desde o início era visto como um investimento. Além disso, Mei era muito querida na aldeia e frequentemente cuidava dos seus filhos mais novos. No entanto, todos os que lhe eram próximos estavam agora presos. Aquele desgraçado do 4º Mizukage. Se não fosse por nós, quem sabe quantas tolices ele teria feito enquanto estava sob controle. E agora ele. Mei disse com raiva, cerrando os punhos. Depois que Yoichi foi embora, o 4º Mizukage ficou furioso e a acusou falsamente de colaborar com os ninjas de Konoha. Na época, não intervir fora a decisão certa. Diante de uma força tão destrutiva quanto uma besta com cauda, ela deveria ter provocado o inimigo, permitindo que a presa relâmpago da folha causasse estragos em Kirigakuri antes de voar para longe? Deixa pra lá, Mei. O 4º Mizukage precisa de um bode expiatório. Nosso único erro foi tentar encobrir a reputação de Kirigakuri. Devíamos ter contado aos outros anciões que ele estava sob controle, disse Ao, preso na cela em frente a Mei. Sua acusação era ainda mais ridícula, não ter protegido o Byakugan da vila. Era um absurdo. O Byakugan era seu espólio de guerra e naquela situação, a recusa significaria a morte não só dele, mas também de Mei e de todos os outros. Enfrentar a presa relâmpago da folha, a menos que você tivesse milhares de ninjas, não faria diferença. Eles deveriam ter esperado, consultando os anciãos da vila antes de agir. Eles achavam que espalhar a notícia de que o Mizukage era controlado por um ninja rebelde seria uma vergonha para Kirigakuri, então mantiveram o assunto em segredo. Mas Mei não esperava que depois de serem resgatadas, Yagura se voltasse contra eles, chegando até a acusá-los de colaborar com ninjas desonestos. Eu simplesmente não estou disposta a aceitar isso. Salvamos Kirigakuri, e mesmo assim ele. A voz de Mei sumiu enquanto passos ecoavam pelo corredor. Todos ficaram em silêncio, mas quando viram quem era, Mei ficou surpresa. Ancião Genji? Mei, você trabalhou duro. Se não fosse por você, quem sabe que outras coisas ridículas o 4º Mizukage teria feito, disse o ancião Genji. Sua voz era velha e frágil. Ele fora um membro de alto escalão de Kirigakuri desde a fundação e agora tinha mais de 70 anos. Ele havia aprovado a derrubada do 3º Mizukage porque o ódio do 3º pelos usuários de Kekkei Genkai e pelas políticas da névoa de sangue causavam medo em Kirigakuri. O 3º se recusou a mudar, então teve que ser removido. Mas Genji não esperava que Yagura, depois de tomar o poder, caísse no controle, implementando uma versão ainda mais aterrorizante das políticas da névoa de sangue. Mas colaborar com os ninjas de Konoha foi um erro. Da última vez, no prédio do Mizukage, quase 200 ninjas foram mortos ou feridos, a maioria deles leais a Yagura. Então ele, Genji balançou a cabeça e continuou. Você deveria deixar a vila. Embora eu possa protegê-lo agora, Yagura continuará a persegui-lo, e deixar a vila também desviará a atenção dele. Mei ficou momentaneamente atordoada pelas palavras de Genji, mas no final sentiu um profundo ressentimento. Ancião Genji, por que Mei precisa se tornar uma ninja rebelde? Se for por causa das ameaças do 4º Mizukage, estou disposto a seguir Mei. Eu também. O 4º Mizukage é um idiota cego. Ele foi controlado. Antes que a comoção nas celas aumentasse, Genji interveio. Silêncio. Alguém tem que pagar o preço pelos ninjas caídos. Se não fosse Mei, seria outra pessoa. A menos que conseguissem persuadir Yagura a admitir sua própria tolice.
que ele havia sido controlado pelo inimigo e reiniciado as políticas da névoa de sangue por causa disso. Mas isso seria um golpe enorme para a reputação de Kirigakuri. O daimyo do País das Águas já estava perdendo a fé em Kirigakuri, e se esse incidente fosse tornado público, os superiores da vila não tolerariam. Entendo, ancião Genji. Obrigada pela ajuda, disse Mei finalmente, após refletir várias vezes, concordando com a proposta de Genji. Se ela permanecesse na vila, poderia ser libertada desta vez com a ajuda de Genji, mas não podia depender dele para sempre. Permanecer em Kirigakuri só a tornaria alvo da ira de Yagura. Que bom que você entendeu. Lá fora, você pode realizar grandes feitos. Quando você partir, eu garantirei que seus companheiros sejam libertados em segurança, Genji lhe assegurou. Obrigada, ancião Genji, disse Mei. Embora ainda estivesse relutante em seu coração, ela concordou. Depois de dar instruções aos seus companheiros, Mei deixou Kirigakuri sob os arranjos de Genji, sem ser notada por ninguém. Yagura só soube no 7º dia após a partida de Mei. Ele soube imediatamente que era obra de Genji, mas embora furioso, não ousou fazer nada ao ancião de 70 ou 80 anos. No final, Yagura foi forçado a declarar Mei uma ninja rebelde. Após emitir o aviso de procurado, ele libertou os ninjas que estavam próximos dela. Eram muitos, e se ele punisse todos, os outros membros de alto escalão de Kirigakuri certamente se oporiam. Agora que Yagura não estava mais sob o controle do Mangekyou Sharingan, ele não tinha a mesma atitude implacável de antes. Com sua mente racional restaurada, ele estava mais preocupado com a forma como os outros membros de alto escalão de Kirigakuri o viam. Diga a eles para procurarem equipes de construção em outros países. As ferrovias precisam ser concluídas rapidamente. E peça que continuem com as pesquisas. A velocidade atual ainda é muito lenta. O ideal é que consigam chegar a qualquer fronteira da Terra do Fogo em meio-dia, instruiu Yoichi a Nono. Nono agora estava ajudando Mikoto a administrar muitos assuntos e, como resultado, 4 grandes orfanatos foram construídos ao redor de Konoha, financiados pela corporação Uchiha. Para os Uchiha não foi nem perda nem ganho. Afinal, os talentos que emergiam desses orfanatos acabariam servindo aos Uchiha. Além disso, Nono era bastante capaz, poupando Mikoto de meio-dia de trabalho todos os dias. Yoichi continuou. Você também ficará responsável pelas outras rotas na Terra do Fogo. Informarei o escritório do Daimyo para cooperar com você. Entendo, Uchiha-sama. Nono assentiu. Ela então relatou alguns outros assuntos, recebeu respostas e foi embora. O Daimyo já estava sob o controle de Shizui com Kotomatsukami, e seu poder ocular foi quase totalmente restaurado graças às propriedades curativas das células de Hashirama. Os próximos alvos eram os outros 6 ministros. Assim que o Daimyo e todos os 6 ministros estivessem controlados, o processo de consolidação poderia começar. Nessa altura, Konoha também estaria pronta para absorver a Terra do Vento. Pakura progredia bem e, com controle sobre a distribuição de recursos, era a pessoa mais procurada em Sunagakure. Toque, toque. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Kurenai abriu a porta e entrou, seguida por 3 mulheres. Essas eram as 3 princesas serpente da caverna Ryushi. Era a primeira vez que visitavam Konoha depois de se unirem à vila. Kurenai tinha acabado de levá-las para um passeio por Konoha, e agora as princesas serpente usavam tiaras de Konoha, combinando perfeitamente com os outros ninjas. Yoichi-sensei, estamos de volta, disse Kurenai enquanto se aproximava de Yoichi e ficava ao seu lado, sentindo-se um pouco desconfortável por ser seguida por 3 mulheres que podiam se transformar em cobras. Obrigada, Kurenai. Vocês se esforçaram muito, disse Yoichi, virando-se para as 3 princesas serpente e perguntando. Então já tomaram sua decisão? Posso dar algumas sugestões se ainda estiverem indecisas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. Não tenho tempo. Se você quer que eu ensine técnicas de sábio para aquela garotinha, vai levar pelo menos alguns meses. A menos que você me ofereça alguma compensação. Os olhos de Ishikishimaime brilharam ao mencionar a compensação, levantando a mão ansiosamente. Ao lado dela, Tajitsuhime e Tagorihime a encararam, claramente intrigados com o tipo de compensação que a empolgava tanto. Então ensine com calma. Se não der certo, eu mesmo a ensino. Yoichi balançou a cabeça enquanto falava, dando algumas sugestões a Tajitsuhime e Tagorihime sem pressioná-las. Agora que eles assinaram contratos com os Jounin de Konoha, eles poderiam fornecer força significativa aos seus invocadores. Seus 800 anos de energia acumulada resultaram em uma imensa quantidade de chakra sábio dentro delas. Se elas aparecessem no campo de batalha para lutar por Konoha, a força dessas 3 princesas cobras superaria em muito a de Gamabunta do Monte Myoboku. Entretanto, como eles tinham acabado de se juntar, Yoichi esperava que eles pudessem ajudar Konoha a treinar mais shinobi e ensinar-lhes técnicas de sábio. A tarefa de Ishikishimaime era ensinar Yujito. Embora Yujito pudesse usar o selo do sábio, ela não havia treinado com Matatabi para alcançar o modo sábio da besta com cauda, nem conhecia técnicas de sábio. A capacidade de Matatabi de absorver energia natural não era tão eficiente quanto a de Kurama e não ajudou Yujito a entrar no modo sábio da besta com cauda. Isso também pode ser devido às diferentes habilidades das 9 bestas com cauda, com Matatabi se especializando na liberação de fogo. No entanto, ensinar um ser de energia como uma besta com cauda não deveria ser tão difícil. Yoichi inicialmente planejou ensiná-la a ele mesmo, mas como as 3 princesas cobra haviam chegado a Konoha, ele decidiu que poderia deixar isso para elas. Já tenho alguém em mente. Vou procurá-la quando chegar a hora.
Também tenho alguém em mente, disseram Tajitsuhime e Tagorihime, relutantes em aceitar a missão de Yoichi. No entanto, ainda estavam dispostos a ficar em Konoha para ensinar as técnicas do sábio shinobi. Afinal, aqueles que entendiam o chakra do sábio eram muito próximos de Yoichi. Desde que a caverna Ryushi se juntou a Konoha, mais de 30 pessoas assinaram contratos de invocação com a caverna. O número significativo delas era do clã Uchiha, enquanto apenas 7 shinobi civis assinaram contratos com a caverna Ryushi. Esses 7 shinobi civis eram membros da força policial. Ao verem seus colegas Uchiha assinando contratos de invocação com a caverna Ryushi e obtendo feras de invocação tão poderosas, eles ficaram ansiosos para fazer o mesmo. Esses 7 precisavam acumular mérito de missão suficiente para assinar contratos de invocação com a caverna Ryushi. As cobras gigantes da caverna Ryushi, sob as ordens do sábio da cobra branca, sabiam que precisavam ajudar o shinobi de Konoha uma vez invocados, então obedeceram. As cobras gigantes da caverna Ryushi, com mais de 40 metros de comprimento, representavam um desafio significativo até mesmo para os Chunin, tornando-as um impulso considerável para a força da vila. Depois que as 3 princesas serpentes partiram, Yoichi se virou para Kurenai, que estava por perto. Kurenai, por que você estava se escondendo antes? Os ensinamentos deles em técnicas de sábio são muito bons, e como você também está aprendendo o modo sábio da caverna Ryushi, eles podem te ajudar a alcançar o modo sábio perfeito. Mas é tão estranho que os 3 sejam cobras. Você não conseguiria perceber. Kurenai fingiu medo, aproximando-se de Yoichi e acrescentando: além disso, estou te ajudando, Yoichi-sensei. Não preciso de muita força, e cuidar dos assuntos da vila também te ajuda. Kurenai, obrigada pelo seu trabalho duro. Yoichi sorriu enquanto acariciava delicadamente os cabelos negros de Kurenai. Nesse momento houve uma batida na porta que foi aberta por Rumi. Rumi entrou e viu Kurenai se aproximando de Yoichi-sensei, e não conseguiu evitar um bufo interno. Mesmo assim, manteve a compostura e disse: Yoichi-sensei, a revisão está concluída. Gostaria de um chá? Não precisa, tenho que voltar para o terreno do clã. Yoichi se levantou e falou. De repente, um de seus corpos Edo Tensei desapareceu. Tentar invocá-lo novamente falhou, indicando que este corpo Edo Tensei provavelmente havia sido selado. Ele precisava que os Uchiha investigassem de qual vila os espiões haviam chegado recentemente ao País do Fogo. O corpo do Edo Tensei era de um Jounin de Komogakure, mas não estava claro se era obra de uma equipe de infiltração de Komogakure. Edo Tensei, Zetsu negro ligado ao Zetsu branco, usou uma versão ligeiramente modificada da técnica proibida de Madara, invocando Madara mais uma vez. Desta vez, o Madara que apareceu estava no auge. Ao acordar, Madara sentiu seu corpo Edo Tensei. Estava muito melhor do que o antigo e frágil corpo de antes, com um limite de chakra significativamente maior. Zetsu negro se aproximou e perguntou: Madara-sama, parece que conseguimos desta vez, graças ao corpo do Edo Tensei que Tobi trouxe de volta. Nada mal. Com o sacrifício atual, só posso recuperar esse poder. Para recuperar mais da minha antiga força, terei que esperar até ressuscitar completamente. Madara falou friamente de braços cruzados. Se ele fosse completamente ressuscitado, seria várias vezes mais forte do que agora. Onde está Nagato? Mal posso esperar para lutar com meu próprio corpo. Tão cedo, Madara-sama? Zetsu negro ficou surpreso e então aconselhou: Madara-sama, se a notícia da sua ressurreição se espalhar muito cedo, poderá causar pânico entre as 5 grandes nações. Atualmente, o 4 Caudas e os 5 Caudas ainda não ressuscitaram completamente. Se as 5 grandes vilas shinobi descobrirem suas intenções, poderão tomar medidas extremas. Medidas extremas, Zetsu negro? Você está dizendo. Eles podem matar os Jinchuriki deliberadamente para atrasar sua coleção de bestas com cauda, especulou Zetsu negro. Mesmo que mantivessem tudo em segredo, com Madara capturando uma besta com cauda após a outra, as vilas shinobi acabariam percebendo. Para combatê-los, as vilas poderiam optar por reduzir suas perdas. O 4 Caudas e os 5 Caudas ainda não ressuscitaram. Nagato é inútil, exceto pela minha ressurreição. Madara zombou. Ele sabia que sem a ressurreição completa das bestas com cauda, mesmo que estivesse ansioso para voltar à vida, não poderia executar imediatamente o plano do Olho da Lua. Isso apenas o exporia e faria com que as 5 grandes vilas shinobi se unissem contra ele. Isso seria problemático para ele, especialmente porque uma das vilas shinobi tinha um descendente poderoso de seu clã. Zetsu negro, diga a Nagato para capturar as bestas com cauda rapidamente. Ele precisa capturar pelo menos 3, depois disso não será mais necessário. Zetsu negro assentiu. Entendido, Madara-sama. Levarei alguns corpos do Edo Tensei para ajudar Nagato. Madara modificou a técnica do Edo Tensei com o corpo que Tobi trouxe de volta, permitindo que os corpos do Edo Tensei exibissem mais de sua força anterior, juntamente com clones de Zetsu branco de alta qualidade. Vendo que Madara não tinha objeções, Zetsu negro permitiu que Zetsu branco continuasse com o Edo Tensei. Anteriormente, Madara já havia ensinado os selos de mão para a técnica proibida. Com uma dúzia de corpos do Edo Tensei capturando um Jinchuriki, era possível. Atualmente, as bestas com cauda mais fáceis de capturar eram Shukaku de Tsunagakure, o Selvagem 3 Caudas, Saiken de Kirigakure e Shoumei de Takigakure. O 8 Caudas, o 9 Caudas e o Matatabi foram mais difíceis de capturar, e o 4 Caudas e os 5 Caudas ainda não haviam sido revividos. Se conseguissem capturar as 4 bestas com cauda mais fáceis primeiro, reviver Madara não seria um problema. Caso contrário, o aparecimento de Madara alertaria as 5 grandes vilas shinobi, pensou Zetsu negro. A ressurreição de sua mãe estava se aproximando. Posteriormente, o corpo principal de Zetsu branco entregou a carne coletada a vários clones de Zetsu branco. Entre eles, havia restos de muitos indivíduos fortes do passado, com alguns cadáveres ainda em boas condições, pelo menos não completamente decompostos. Qual devo escolher primeiro?
Que tal reviver o segundo Hokage de Konoha com o Edo Tensei? Afinal, ele conhecia bem o Madara-sama e o Zetsu branco riu baixinho enquanto comia a carne de Tobirama. Ele adorava testemunhar tais eventos, e felizmente Madara não tinha percebido antes, ou o clone teria sido morto. Edo Tensei. Pegando a carne, o clone de Zetsu branco preparou tudo, formou selos de mão e colocou a mão no chão. Imediatamente, inúmeros fragmentos cobriram o clone de Zetsu branco à sua frente, revelando gradualmente o rosto de Tobirama, o segundo Hokage de Konoha. Se capturarmos o selvagem Três Caudas, ele sozinho pode ser suficiente, riu o clone de Zetsu branco, preparando-se para esfaquear a cabeça de Tobirama com uma Fuda Kunai. Entretanto, quando a Kunai estava prestes a tocar a cabeça de Tobirama, o corpo Edo Tensei de Tobirama de repente abriu os olhos, encarando friamente o clone de Zetsu branco. O que? O clone de Zetsu branco ficou chocado. Ele nem havia ativado o corpo Edo Tensei, então como Tobirama havia recuperado a consciência? Vocês, ratos escuros, acham que podem me controlar da vida após a morte com minha própria técnica proibida? Tobirama agarrou o braço do clone de Zetsu branco, liberando uma explosão de chakra e arremessando o clone contra uma parede distante com um estrondo alto. Que barulho é esse? Madara sentiu o chakra de Tobirama de dentro, mas como ele estava no fundo da base, ele não viu as ações do clone de Zetsu branco. Madara usou a técnica de cintilação corporal e apareceu do lado de fora. Ao ver Tobirama, ele disse, então é você. O tomoe nos olhos de Madara girou lentamente. Mesmo que Izuna estivesse morto há muito tempo, rever Tobirama reacendeu seu ódio. Ele até queria matá-lo ali mesmo. Madara, você realmente não conseguiu aceitar a morte. Eu deveria ter desobedecido às ordens do meu irmão naquela época e estudado seu cadáver com cuidado, disse Tobirama friamente ao ver Madara, com seu chakra fluindo rapidamente. Aquele Zetsu branco fez algo desnecessário, mas não importa. Isso realiza meu desejo de longa data. Antes de terminar de falar, Madara apareceu de repente na frente de Tobirama, com o chakra concentrado no punho, pronto para esmagar a cabeça de Tobirama. Sentindo o ataque de Madara, Tobirama lançou uma kunai Raijin voadora no ar, desaparecendo no momento em que o punho de Madara se aproximava. Quase simultaneamente, Tobirama reapareceu acima de Madara, segurando a kunai que ele havia acabado de lançar. Que movimento chato! O tomoe de Madara rapidamente se transformou no Rinnegan, e uma poderosa força repulsiva irrompeu dele. Shiha Tensei. Estrondo. A força repulsiva quase irresistível empurrou tudo para longe, criando uma cratera hemisférica no chão. Tobirama foi arremessado contra o teto da caverna antes de cair pesadamente. Bum! Quando Tobirama atingiu o chão, Madara pisou em seu peito, formando uma haste preta em sua mão e cravando-a no corpo de Tobirama. Pul! Fumaça saiu da barra preta, penetrando profundamente no chão. Um clone das sombras. E pensar que você conseguiria enganar meu Sharingan. O que aquele cara fez na Terra Pura? Madara sentiu que algo estava errado. Pelas palavras anteriores de Tobirama, parecia que ele sabia que Madara estava usando o Edo Tensei. De acordo com as informações de Zetsu branco, Tobirama nunca havia retornado ao mundo ninja e não deveria saber. Madara, seus planos não darão certo. O sábio dos 6 caminhos conhece cada movimento seu há muito tempo. De repente a voz de Tobirama ecoou pela caverna. Antes que Madara pudesse usar suas técnicas sensoriais, o chakra de Tobirama desapareceu. Quando Madara verificou novamente, Tobirama não estava mais em lugar nenhum. Madara-sama, o que aconteceu? Zetsu Negro perguntou com um toque de inquietação, sentindo-se um pouco nervoso. Até o nome de Agoromo havia sido mencionado. Zetsu Branco, onde está seu clone? Ele morreu antes. Madara-sama disse Zetsu Branco. Mas antes de morrer, ele enviou de volta sua memória. Tobirama parece ter se libertado do Edo Tensei por conta própria. O clone não despertou sua consciência. Sozinho. Parece que ele realmente tem um status diferente na Terra Pura. A expressão de Madara ficou séria. A Terra Pura era como uma extensão escura e infinita, sem saída e sem ninguém para ser encontrado. Madara certa vez tentou encontrar a alma de Hashirama com seu Rinnegan, mas depois de procurar por muito tempo, não encontrou nada. Será que Tobirama conheceu o sábio dos 6 caminhos? Vá encontrar Nagato imediatamente, Zetsu Negro. Traga-o de volta no momento crítico e não faça nada desnecessário. Madara lançou um olhar frio para Zetsu Branco. Essa falha tola agiu por conta própria usando o Edo Tensei em Tobirama, fazendo com que os planos de Madara fossem expostos. Como 4 caudas e os 5 caudas ainda não foram revividos, ele pode ter que ressuscitar mais cedo do que o planejado. Entendo, Madara-sama, disse Zetsu Negro prontamente. A menção de Agoromo o deixou inquieto, temendo que sua interferência pudesse atrapalhar a ressurreição de Kaguya. Depois de dar as ordens, Zetsu Negro e Zetsu Branco se separaram para executar suas tarefas, enquanto Madara retornou às profundezas da base para recuperar sua Gunbai, planejando observar a situação no mundo ninja. Assim que Madara partiu, o clone de Zetsu Branco olhou para os materiais do Edo Tensei e para o clone usado como sacrifício, coçando a cabeça. Madara-sama não disse para parar, então acho que posso continuar com o Edo Tensei? Capítulo 237. Uchiha Madara. A técnica dele pode impedir a regeneração do Edo Tensei. Parece que esse poder vai além até mesmo de um Kekei Touta. Depois de escapar, Tobirama usou a técnica de cintilação corporal e a técnica Raijin voador para chegar em segurança, parando apenas quando já estava longe. Ao parar, Tobirama notou que o buraco em seu peito causado pelo bastão negro não havia cicatrizado, o que o surpreendeu. Aquele bastão negro podia anular o ninjutsu. Se não fosse pelo chakra que me foi concedido pelo sábio dos 6 caminhos na Terra Pura, meu chakra teria ficado desorganizado no momento em que a vara negra me perfurou. E aqueles olhos o Rinnegan, assim como o sábio dos 6 caminhos.
Refletindo sobre suas memórias, Tobirama sentiu que o problema representado por Madara era ainda maior do que o indivíduo que o sábio dos 6 caminhos havia mencionado. Afinal, se Madara reunisse todas as 9 bestas com cauda, o mundo ninja enfrentaria a ruína. O Rinnegan de Madara e o Rinnegan recém-despertado precisam ser detidos. Mas eu só confio em mim mesmo. Com isso, Tobirama decidiu retornar para Konoha e trazer seu irmão de volta através do Edo Tensei. Já que me procuraram, o sábio dos 6 caminhos deve ter contatado meu irmão também. Quando voltar à vila, farei Saru mobilizar as forças de Konoha para selar Madara. Depois de se decidir, Tobirama observou os arredores e começou a caminhar em direção a Konoha. O lugar para onde ele foi convocado parecia ser a Terra da Grama e, em sua pressa, ele acabou na Terra. É login diário, faça login aleatoriamente todos os dias para receber um item, o tipo varia. Uma descrição tão simples deixou Yoichi um tanto decepcionado. Tais habilidades incontroláveis deixavam pouco espaço para exploração e dependiam apenas da sorte. Se tivesse sorte, ele poderia conseguir algo incrível. Se não, às vezes ele acabaria com um rabo de rato. Tendo acumulado 3 chances de adquirir superpoderes, ele podia trocá-las por poderes já adquiridos para lidar com qualquer situação inesperada. Assim, a cada mês, Yoichi aproveitava a nova oportunidade para adquirir um novo poder. No entanto, a sorte não parecia estar do seu lado desta vez. Ele teria que esperar até o mês seguinte para tentar novamente. Toque, toque. Alguém bateu na porta. Rumi se levantou para abri-la, sentindo-se um pouco contrariada. Ela tinha acabado de conseguir que Kurenai fosse embora e, vendo Yoichi perdido em pensamentos, estava prestes a iniciar uma conversa quando outra pessoa chegou. Ao abrir a porta, Rumi descobriu que era Inoishi, o chefe do esquadrão de interrogatório, e deu um passo para o lado para deixá-lo entrar. Yoichi-sensei, Yamanaka Inoishi do esquadrão de interrogatório está aqui. Por favor, faça um chá Rumi, e depois deixe-me conversar com Inoishi-kun. Depois que Rimi preparou o chá e serviu a Inoishi, ela saiu do escritório de Yoichi. Assim que ficaram apenas os dois na sala, Yoichi falou: Inoishi-kun, você deve estar ciente dos planos de realocação e reingresso na Academia Ninja. Você tem alguma preocupação em relação às matrículas na academia? A Academia Ninja havia sido transferida para os arredores da vila. Os prédios da escola e os campos de treinamento eram amplos, e a partir daquele ano, a matrícula aumentaria para 300 alunos por turma. A taxa de formatura girava em torno de 40%. Aqueles que não passassem passariam por 3 anos de treinamento adicional em outras habilidades e, ao concluírem, teriam cerca de 15 ou 16 anos. Essas habilidades contribuiriam para o desenvolvimento de Konoha, de modo que os anos na escola não seriam desperdiçados. Até agora, crianças de idade adequada de vários clãs já haviam se matriculado, exceto 4 clãs que não cooperaram. Sem problemas, Yoichi-san disse Inoishi, mantendo a expressão neutra apesar do peso que sentia no coração. A expansão da Academia Ninja é algo bom para a vila, e o clã Yamanaka a apoia totalmente. Impedir que as crianças do seu clã, em idade adequada, se matriculem na Academia Ninja é considerado apoio integral. Inoishi-kun, não gosto de rodeios. Se tiver algum problema comigo, é só dizer. Yoichi disse sem rodeios, usando o chakra para jogar um documento em direção a Inoishi, aterrissando-o precisamente na mesa à sua frente. O documento continha os nomes de crianças dos clãs Ino Shikasho e Sarutobi que não haviam se matriculado na Academia Ninja. O clã Yamanaka havia matriculado 3, mas 7 crianças com idade adequada não haviam sido matriculadas. Tradicionalmente, 3 a 4 crianças do clã Yamanaka se matriculavam na academia a cada ano, enquanto a maioria permanecia no clã. Mas desta vez, com a reforma da academia sob as ordens diretas de Yoichi, os Uchiha assumiram a liderança, e Yoichi convenceu o clã Hyuga a segui-lo. Outros clãs também responderam positivamente. Embora todos os clãs tenham respondido, 4 se destacaram, escondendo a maioria de suas crianças dentro de seus próprios clãs para treinamento, como faziam há vários anos. Não há insatisfação, Yoichi-san. Você entendeu errado, respondeu Inoishi, tentando manter a compostura. Eu sei se é um mal-entendido, e você também, Inoishi-kun. Nós dois sabemos o motivo, então não precisa fingir. Como eu já disse, não gosto de rodeios. Yoichi tirou 2 avisos de demissão, jogou-os na frente de Inoishi e então entregou outro documento a ele. Quando vocês partirem, entreguem isso ao Shikaku. Vocês 3 clãs deveriam pensar bem. Não quero ver deslealdade no desenvolvimento da vila, especialmente quando eu me tornar Hokage. O coração de Inoishi tremeu diante das palavras rudes de Yoichi, e ele suspirou impotente. Ele pegou os documentos que Yoichi lhe entregou, levantou-se e saiu. Pouco depois de sair do escritório de Yoichi, Inoishi encontrou Sakumo. Inoishi-kun, você parece chateado, observou Sakumo. Sua intuição aguçada captou a ligeira mudança no humor de Inoishi, e ele notou Inoishi saindo do escritório de Yoichi. Não é nada, Yondaime-sama respondeu Inoishi com um sorriso, tentando mascarar seus sentimentos, embora não conseguisse escondê-los completamente de Sakumo. Sakumo falou com sinceridade, Inoishi-kun, você viu as mudanças em Konoha nos últimos anos. Embora eu seja o 4º Hokage, grande parte da nossa prosperidade se deve aos esforços de Yoichi. Ele está prestes a se tornar o 5º Hokage. É melhor apoiá-lo para tornar a vila ainda mais próspera. O conselho de Sakumo foi sincero. Na visão dele, Yoichi era o melhor candidato para Hokage. Comparando Konoha de 3 anos atrás com os dias atuais, era difícil acreditar que a transformação tivesse ocorrido em tão pouco tempo. A força da vila havia crescido, e os moradores sorriam de contentamento. Todos queriam se mudar para Konoha. Sem Shoichi, até mesmo se recuperar do trauma do pós-guerra teria sido um desafio. Sakumo vivenciou as consequências da guerra em primeira mão. Após a Segunda Grande Guerra Ninja, Konoha levou de 7 a 8 anos para recuperar sua força. As contribuições de Yoichi foram inigualáveis.
Entendo, Yondaime-sama. Inoishi assentiu, observando Sakumo caminhar em direção ao escritório de Yoichi. Ele imaginou que estivessem discutindo a eleição para Hokage. 5 dias atrás, a vila anunciou a eleição para o quinto Hokage, com Yoichi como grande favorito. Detendo o poder, apoiado pela polícia, pelos comerciantes da vila e pelo Parque Ninja, sua eleição como quinto Hokage parecia quase certa. Inoichi decidiu visitar Shikaku no terreno do clã Nara, sabendo que Shikaku não estaria no prédio do Hokage hoje. Ao chegar na casa de Shikaku, ele bateu na porta e ouviu uma voz severa lá de dentro. Estou indo. Ah, é o Inoichi-kun, por favor, entre. Shikaku está descansando lá dentro. A porta foi aberta pela esposa de Shikaku, uma mulher que parecia gentil, mas era conhecida por seu temperamento assustador, o que às vezes deixava até Inoichi hesitante. Desculpe incomodá-lo. Tenho alguns assuntos importantes para discutir com Shikaku, disse Inoichi enquanto entrava, trocava os sapatos e entrava na casa. Ao ver Shikaku com uma expressão cansada no corredor, Inoichi o cumprimentou com uma sensação de alívio. Shikaku coçou a cabeça e disse, entre para tomar um chá. Eu estava planejando tomar um drink com você e Shoza hoje à noite, mas vamos discutir os assuntos importantes primeiro. Sentindo o olhar severo da esposa, Shikaku rapidamente conduziu Inoichi ao quarto de hóspedes com vista para o jardim. Depois de servir um pouco de água, Shikaku sentou-se em frente a Inoichi e perguntou, o que está acontecendo? O que o trouxe aqui tão de repente? Dê uma olhada nisso primeiro. Yoichi me pediu para trazer para você. Inoichi entregou um documento a Shikaku. Inoichi abriu o seu próprio documento e o examinou. Como ele esperava, era um aviso de sua demissão do cargo de chefe do esquadrão de interrogatório. Embora Inoichi já tivesse previsto isso, vê-lo ainda o deixava inquieto. Shikaku, o seu deve ser igual. Sim, não sou mais o chefe do esquadrão Jounin. Essa é para o Shoza? Acho que ele não tem nenhum cargo oficial na vila além de Jounin. Shikaku notou outra bolsa de documentos na mão de Inoichi e perguntou. Não, isso também é para mim, disse Inoichi, abrindo a bolsa de documentos e sentindo um arrepio na espinha. Dentro havia 3 requerimentos que diziam, pedido para que todo o clã deixe Konoha. Ao ver isso, Inoichi ficou sem palavras. Shikaku, isso. Inoichi mostrou os formulários para Shikaku, e o rosto de Shikaku também empalideceu. Se assinassem, seus 3 clãs teriam que deixar Konoha e talvez nem conseguissem permanecer na Terra do Fogo. Teriam que buscar refúgio em nações menores. Se não assinassem, teriam que se submeter à vontade de Yoichi. Mas eles já haviam cedido, só queriam preservar algumas de suas antigas tradições. Ele não consegue nem tolerar isso. Shikaku cerrou os punhos levemente, incapaz de dizer uma palavra por um longo tempo. Os 3 formulários pareciam ser destinados aos clãs Ino Shikasho. Quanto ao motivo pelo qual o clã Sarutobi não foi incluído, provavelmente foi porque Hiruzen era o terceiro Hokage. Parecia que Yoichi não tinha medo de que eles vazassem os segredos de Konoha, ou que estava esperando que eles fizessem isso, dando-lhe uma razão legítima para agir. Shikaku. Empurrado 2 vezes, Shikaku finalmente recobrou a razão, olhando para Inoichi. A simples ideia das consequências o fez suar frio. Inoichi, esta pode não ser a decisão final de Yoichi. Ele continuará nos pressionando, nos forçando a cumprir integralmente seus desejos ou deixar a vila. Desta vez, ele está falando sério. Shikaku contou a Inoichi, percebendo que Yoichi não iria parar agora que ele havia enviado aqueles documentos. Assim que Shikaku terminou de falar, Nara Yoshino entrou na sala com uma expressão preocupada. Shikaku, alguns membros do clã estão aqui para te ver. Eles estão na porta. Trocando olhares, Shikaku e Inoichi entenderam que esse provavelmente era o próximo passo no plano de Yoichi. Shikaku se levantou e foi até a porta. Quando ele e Inoichi chegaram à entrada, viram alguns membros desconhecidos do clã. Logo se reconheceram como membros do clã que haviam se juntado a Anbu. Líder do clã, fomos notificados para deixar a Anbu hoje. Membros do clã Yamanaka também partiram conosco hoje. Percebemos que apenas membros dos nossos 2 clãs estavam sendo removidos. Líder do clã, o que está acontecendo? Shikaku sentiu uma dor de cabeça se aproximando. O primeiro passo tinha como alvo ele e Inoichi. O segundo passo envolvia os membros de seus clãs na Anbu. Será que o terceiro passo impediria o shinobi de seu clã de assumir missões? Estou ciente da sua situação. Por favor, volte e espere. Este assunto não diz respeito apenas aos nossos 2 clãs. Preciso discuti-lo com Inoichi e Shoza. Shikaku tranquilizou os membros de seu clã e depois de vê-los partir, sabia que o assunto precisava de uma resolução rápida. Inoichi, vamos encontrar Shoza. Embora poucos membros do clã Akimichi ocupassem cargos oficiais na vila, eles assumiram muitas missões. Se Yoichi os impedisse de assumir missões, seria um duro golpe para os 3 clãs. Sem a renda da missão, eles teriam que depender dos lucros comerciais do clã para sustentar seus membros. Mesmo assim, Shikaku sentia que Yoichi não os deixaria escapar. Um chakra tão poderoso e mais de um. Parece familiar. No caminho de volta para Konoha, Tobirama sentiu a presença de vários chakras fortes. Usando uma técnica sensorial, ele finalmente reconheceu de quem era aquele chakra. Saru? Por que ele está na Terra? Embora confuso, Tobirama seguiu em direção a Hiruzen. Seus sentidos não lhe permitiam mentir. Era Hiruzen, sem dúvida. Como o Edo Tensei não exigia consumo de chakra, Tobirama usou continuamente a técnica de cintilação corporal para viajar, aproximando-se rapidamente do grupo de Hiruzen. À medida que se aproximava, Tobirama notou que Hiruzen e seus companheiros já estavam em alerta máximo, provavelmente confundindo-o com o inimigo. No entanto, Tobirama não parou de usar a técnica de cintilação corporal e apareceu diretamente na frente deles, dizendo, Saru, o que você está fazendo aqui? Você é? Sensei. O rosto de Hiruzen mudou de surpresa para choque ao ver a figura que apareceu de repente diante dele. Técnicas de transformação podiam enganar as pessoas, mas o chakra não o enganava. Essa pessoa era de fato Tobirama Sensei.
Capítulo 238. Tobirama Sensei, você está em um corpo Edo Tensei agora? Hiruzen notou as rachaduras por todo o corpo de Tobirama e o olhar sem vida em seus olhos, semelhante àqueles reanimados durante as guerras anteriores usando o Edo Tensei. Devido a alguns eventos inesperados, fui invocado usando o Edo Tensei, mas me libertei de seu controle. Tobirama explicou, notando que Hiruzen estava acompanhado por alguns shinobi poderosos. Um deles, um ninja de cabelos brancos, parecia ter ainda mais chakra que Hiruzen e parecia um tanto familiar. Ele perguntou: Saru, o que vocês estão fazendo? Apesar de ter quase 60 anos, Hiruzen sentiu uma nostalgia do apelido familiar que Tobirama lhe deu. Ele explicou: Tobirama Sensei, estamos em uma missão. Atualmente existe uma organização chamada Akatsuki no mundo ninja, fundada por um dos alunos de Jiraiya. Um de seus membros possui o Rinnegan. A expressão de Tobirama ficou mais séria ao ouvir a menção do Rinnegan. Ao ouvir sobre Nagato, ele sentiu que esta não era a pessoa que o sábio dos 6 caminhos havia mencionado. Além disso, Tobirama sempre foi cauteloso com as palavras do sábio dos 6 caminhos, pois confiava apenas em si mesmo. Agora que estava de volta, precisava investigar. Hiruzen não escondeu nada ao fornecer informações sobre Nagato a Tobirama. Afinal, não era necessário. A animosidade de Nagato em relação a Konoha não era culpa de Hiruzen. Ele originalmente queria se aliar a Akatsuki, mas Danzou arruinou esses planos. Saru, eu me lembro de ter te nomeado terceiro Hokage. Por que você saiu da vila em missão? Ou há um quarto Hokage na vila agora? Enquanto Tobirama falava, notou que o rosto de Hiruzen parecia bastante velho, possivelmente até mais velho do que Tobirama tinha quando morreu. Então perguntou: o atual Hokage é o quarto Sakumo. Você deve se lembrar dele, Tobirama Sensei. Quando visitou a Academia Ninja, disse que ele seria um pilar da vila. Ao ouvir as palavras de Hiruzen, Tobirama lembrou-se de quem era o quarto Hokage, o gênio que empunhava uma espada curta na academia. Depois de refletir por um momento, Tobirama perguntou seriamente: Saru, você está confiante nesta missão? O Rinnegan não é algo para ser menosprezado. E se não me engano, o Rinnegan em posse de Nagato não pertence a ele. Embora precisasse investigar o que o sábio dos 6 caminhos havia dito, era improvável que as origens do Rinnegan fossem uma mentira. Deveria haver apenas 2 pares de Rinnegan no mundo ninja, com um terceiro par ainda em desenvolvimento. Além do Rinnegan do sábio dos 6 caminhos, o segundo par pertencia ao Uchiha Madara. Tobirama cruzou os braços e disse: se você for, provavelmente voltará de mãos vazias. O Rinnegan em posse de Nagato é de outra pessoa. Se você o encontrar, provavelmente encontrará o Uchiha Madara. Uchiha Madara. Hiruzen, Jiraiya e os outros trocaram olhares chocados. Hiruzen respondeu rapidamente: Tobirama Sensei, de acordo com nossas informações, embora Madara não tenha aceitado seu destino no mundo ninja, ele morreu há 3 anos. Tobirama respondeu: ele é como eu agora, um corpo Edo Tensei. Vamos voltar para Konoha, Saru. Tenho outros assuntos que exigem a ajuda da vila. Conte-me o que está acontecendo na vila. Madara certamente valorizaria o conhecimento de Tobirama sobre seu Rinnegan. Hiruzen e seu grupo poderiam não conseguir proteger o Rinnegan e poderiam até mesmo esbarrar em Madara, causando perdas desnecessárias. Entendo, Tobirama Sensei. Hiruzen concordou com a sugestão de Tobirama. Embora esta fosse uma missão emitida por Yoichi, eles haviam encontrado o segundo Hokage. Além disso, Hiruzen estava relutante em empreender a missão com Jiraiya. Mesmo que capturassem Nagato, o Rinnegan pertenceria à vila, enquanto as perdas seriam suportadas pelo clã Sarutobi. No caminho de volta, Hiruzen deu a Tobirama uma breve visão geral dos eventos recentes. Kushina-san. Uma voz familiar chamou de repente atrás de si, assustando Kushina enquanto ela lutava contra sua escuridão interior. A cena ao seu redor desapareceu e quando ela abriu os olhos, encontrou-se em seu quarto familiar. Virando a cabeça, o rosto de Kushina se encheu de raiva. Ela estava prestes a gritar, mas lembrou-se de que Naruto ainda estava dormindo. Ela baixou a voz. O que você está fazendo aqui? Esta é a minha casa. Eu sei, mas você não quer a fita? Se não quiser, eu a devolvo. Antes que Yoichi pudesse terminar a frase, Kushina já havia arrancado a fita de vídeo de sua mão. Quando ela estava prestes a esmagá-lo com um soco, Yoichi agarrou seu pulso e a lembrou. Kushina-san, não se esqueça do nosso acordo. 10 fitas significam 10 vezes, se não. Eu sei, você não precisa me lembrar. Kushina respondeu com raiva, inflando as bochechas. Ela se amaldiçoou por ter sido lenta demais dessa vez. Nesse caso, por que não se divertir assistindo enquanto continuamos? Quando terminar, a fita é sua para descartar. Yoichi pegou a fita, tirou um pergaminho de armazenamento e recuperou uma TV e um videocassete, configurando-os como se o quarto de Kushina tivesse tomadas e uma mesa. Vendo as ações de Yoichi, o rosto de Kushina ficou pálido de raiva e ela sussurrou furiosamente. Você está louco? Aqui? Eu não vou concordar com isso. Naruto está dormindo ao lado. É por isso que você deveria erguer uma barreira, Kushina-san. Além disso, você realmente tem escolha agora? Enquanto falava, Yoichi conectou a TV e o videocassete, inserindo a fita que pegou de Kushina. Desgraçado. Kushina ficou furiosa por Yoichi ousar fazer tal coisa em sua casa, especialmente algo assim. Ela correu para detê-lo. No entanto, temendo fazer muito barulho, sua tentativa de detê-lo foi inútil. No final, ela corou e recuou, cruzando os braços sobre o peito. Seu desgraçado. Ao ver seus momentos embaraçosos aparecerem na TV, Kushina relutantemente formou selos de mão para ativar uma barreira. Colocando as mãos no chão, as runas da barreira rapidamente se espalharam pela sala. Você como ousa. Antes que Kushina pudesse terminar, a tela da TV se iluminou e o som de sua própria voz preencheu a sala.
Ao ouvir sua voz, Kushina sentiu uma sensação estranha. A estrutura da cama começou a render, mas graças à barreira, isso não acordou Naruto, que dormia ao lado. Com os clones de Yoichi guardando do lado de fora, ele não tinha medo de ser interrompido. À medida que o barulho da cama ficava mais alto, a cama barata de Kushina parecia prestes a desabar. Tire essa foto. Seu idiota, me solte. Enquanto Kushina se ajoelhava na cama, resistindo, de repente notou a foto do casamento no criado mudo. Tomada pela vergonha e pela raiva, ela quis se soltar e remover a foto. Entretanto, Yoichi segurou Kushina firmemente, prendendo-a no chão com seu peso. Depois de lutar por um tempo, Kushina percebeu que não conseguia se libertar e enterrou o rosto na cama, com lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos. Minato, me desculpe. Yoichi-sensei, você voltou. O manto do Hokage está pronto. Quer que eu o ajude a vesti-lo? Rumi cumprimentou Yoichi com um sorriso doce enquanto pegava um manto de Hokage. O design era simples, reservado para aqueles com o status mais alto em Konoha. Já está pronto? A propósito, Rumi, o novo chapéu do Hokage também está pronto? Yoichi se virou, permitindo que Rumi colocasse o manto do Hokage sobre seus ombros. O chapéu do Hokage não havia sido trocado desde o primeiro Hokage. Embora todo Hokage ganhasse um manto novo, o mesmo chapéu era usado há 50 anos. Pensar nisso era desanimador. Era hora de uma nova. Sim, Yoichi-sensei, está pronto. Também enviamos pessoas para notificar o Daimyo e as nações menores ao redor do País do Fogo. Eles devem chegar a Konoha em 3 dias. Rumi ajustou a gola de Yoichi e corou levemente, percebendo que estava agindo como uma esposa, então ela mudou rapidamente de assunto. A polícia também foi informada. Eles prepararam planos de segurança para o dia da eleição para o Hokage e providenciaram acomodações para nobres e comerciantes visitantes. A força policial, é claro, não ficou para trás. Era o departamento mais entusiasmado com a eleição para Hokage. O quinto Hokage seria o líder do clã Uchiha, simbolizando a ascensão dos Uchiha como clã líder da vila. Mesmo no mundo ninja, a reputação dos Uchiha era bem conhecida graças a Yoichi. O Sharingan havia se tornado um dos Kekkei mais temidos. Konoha tornou-se cada vez mais próspera, com áreas comerciais e residenciais separadas, assemelhando-se a uma metrópole moderna. O tamanho da vila havia se expandido, estendendo-se de 70 a 80 quilômetros do Parque Ninja até o outro lado. Mesmo para shinobi, percorrer essa distância exigia tempo. Era ainda mais desafiador para pessoas comuns. Se não fosse pela criação do sistema de bondes conectando 20 estações dentro da vila, os moradores teriam exigido isso. A força policial patrulhava os arredores da vila com uma presença substancial. A prosperidade de Konoha tornava um alvo potencial para aqueles que buscavam causar problemas, como uma bomba humana com etiquetas explosivas. Seria um golpe significativo para a vila. Foi por isso que Yoichi manteve longas discussões com Yashi, envolvendo membros do clã Hyuga na força policial. O irmão de Yashi, Izashi, agora liderava a 5ª divisão da força policial. Svi. Quando Tobirama e seu grupo se aproximaram dos arredores de Konoha, eles foram interceptados por 2 equipes de patrulha. É o terceiro Hokage e Jiraiya-sama. Reconhecendo o grupo, Zoshi Uchiha se manifestou. Após confirmar com seu Sharingan que eles não estavam usando técnicas de transformação, ele os deixou passar e relatou pelo rádio. Tudo certo, são o terceiro Hokage, Jiraiya e o shinobi que foram na missão da última vez. Mas o terceiro Hokage, o que houve com ele? Por que ele se parece com o segundo Hokage? Tendo visto a pedra do Hokage centenas de vezes, nenhum shinobi poderia deixar de reconhecer o Hokage do passado. Ao confirmar que Tobirama não estava usando uma técnica de transformação, Zoshi ficou chocado. Hiruzen respondeu: isto é confidencial. Vou reportar ao quarto Hokage. Abram caminho. Entendido. Depois de abrir caminho, Zoshi observou o grupo partir e relatou seu encontro pelo rádio. Ao ver os portões de Konoha, Tobirama perguntou a Hiruzen: Saru, a polícia está patrulhando do lado de fora da vila agora? Ele também notou membros do clã Hyuga entre a polícia. O que estava acontecendo? Eles retornaram tão rápido que Hiruzen não teve a chance de explicar todas as mudanças na vila, mas Tobirama sentiu que a vila havia mudado muito antes mesmo de entrar em Konoha. Tobirama-sensei, faz muito tempo que não cuido dos assuntos da vila. Isso deveria ser trabalho do quarto Hokage e do conselheiro do Hokage, Uchiha Yoichi. É aquele garoto Uchiha que estava com a Tsunade? Vamos em frente. Tobirama continuou em direção a Konoha, mas ao passar pelo portão, notou um velho curvado varrendo o chão. A figura lhe pareceu muito familiar, então Tobirama foi observá-la mais de perto. Danzou? Por que você está varrendo aqui? Ao se aproximar, Tobirama reconheceu imediatamente seu discípulo, Danzou. No entanto, Danzou havia mudado significativamente, estava imundo, com um chakra tão fraco que era quase indetectável, provavelmente selado. Os olhos de Danzou estavam opacos, repetindo mecanicamente seus movimentos amplos. Uma rápida percepção confirmou que ele estava sob Genjutsu. Liberar. Tobirama franziu a testa enquanto dissipava o Genjutsu. Hiruzen apenas mencionara que Danzou fizera algo tolo e fora punido, mas não descrevera a natureza da punição. Sob Genjutsu, com seu chakra selado e avançando em direção aos portões de Konoha, isso foi pura humilhação. O que aconteceu? Tobirama-sensei? Recuperando gradualmente a clareza, Danzou viu a figura à sua frente, uma mistura de medo e anseio em seu coração. Lamentou não ter se esforçado mais para provar seu valor a Tobirama-sensei. Fora seu erro ter escolhido a pessoa errada naquela ocasião. Danzou, por que você? Antes que Tobirama pudesse terminar, um esquadrão de 4 homens da força policial apareceu. Vendo o Genjutsu de Danzou dissipado, Matsuru Uchiha franziu a testa e perguntou: terceiro Hokage, Jiraiya-sensei e o segundo Hokage? Capítulo 239. O segundo Hokage? Por que ele está aqui?
Matsuru Uchiha perguntou com uma expressão cautelosa, porém confusa. Como um Hokage que havia morrido há tanto tempo poderia aparecer de repente na vila? O que aconteceu com o Danzou? Se ele cometeu um erro, deveria ser punido de acordo com as regras. Por que humilhá-lo fazendo-o varrer o portão de Konoha? Tobirama falou friamente. Ao dissipar o Genjutsu, percebeu que se tratava de um Sharingan, algo que só o clã Uchiha conseguia conjurar. Além disso, o fato de os membros da patrulha terem chegado tão rapidamente depois que ele quebrou o Genjutsu sugeria que a pessoa à sua frente o havia lançado. Isso foi ordenado pelo Hokage. Mas, segundo Hokage, você está sob os efeitos do Edo Tensei? Matsuru de repente se lembrou de um incidente quando escoltava mercadorias para os negócios da família. Eles tinham uma guarda silenciosa que durante uma batalha foi destruída, mas rapidamente se recuperou. Os olhos e as rachaduras eram os mesmos. Este segundo Hokage era definitivamente um corpo do Edo Tensei. Mas quem o invocara? Desculpe-me, segundo Hokage, mas preciso reportar sua presença ao quinto Hokage. Quanto à punição de Danzou, por favor, não interfira com a polícia. Matsuru disse enquanto gesticulava sutilmente com a mão atrás das costas. Um dos patrulheiros recebeu o sinal e imediatamente saiu para avisar o prédio do Hokage. No entanto, Matsuru não sabia que alguém já havia avisado a polícia antes, e a mensagem já havia chegado ao prédio do Hokage. Se você não consegue explicar, então deixe alguém que saiba vir e falar comigo. Tobirama disse, cruzando os braços sobre o peito. Ele não tinha intenção de se mexer. Então deixe-me explicar. Uma voz interrompeu de repente. Nem Tobirama, Hiruzen, Jiraiya nem os outros sentiram a aproximação de alguém. Instintivamente, olharam para os postes telefônicos acima, mas não viram nada. Tobirama foi mais rápido, olhando imediatamente para o lado para ver se alguém havia aparecido ao seu lado. Se não tivesse visto o manto branco do Hokage com o canto do olho, Tobirama poderia nem ter notado a pessoa. A técnica de cintilação corporal desse indivíduo era muito superior à dele. Segundo Hokage, quem usou o Edo Tensei para trazê-lo de volta? E seu chakra? Yoichi perguntou, inclinando levemente a cabeça. Este não era o chakra tipicamente visto em um corpo Edo Tensei. O material de sacrifício usado para esta invocação era provavelmente de qualidade superior ao que ele estava usando. Seriam clones de Zetsu branco? Deixa pra lá. Vamos discutir isso lá no prédio do Hokage. Parece que você não está sob o controle de ninguém, segundo Hokage. Quanto ao Danzou, continue varrendo as ruas e faça o dobro hoje. Enquanto falava, Yoichi olhou para Danzou, seu Sharingan brilhando. Antes que Danzou pudesse reagir, ele foi novamente pego em um Genjutsu. Os olhos de Danzou ficaram vidrados, e ele pegou a vassoura, preparando-se para continuar varrendo conforme o comando de Yoichi. Pirralho Uchiha, você... O rosto de Tobirama escureceu, pronto para falar, mas ele foi rapidamente interrompido. Nem pense em quebrar o Genjutsu dele. Desta vez, deixei chakra suficiente para destruir o cérebro dele. Se você quer quebrar o Genjutsu, é melhor matá-lo na hora. E como ex-Hokage, você não deve interferir nas decisões do atual Hokage. Yoichi disse, então voltou seu olhar para Hiruzen, Jiraiya e os outros perguntando. E vocês? Abandonaram a missão por conta própria? Tobirama falou. Ordenei que abandonassem o projeto porque alguns acontecimentos inesperados ocorreram ao longo do caminho. Então vá para casa e descanse. Não venha ao prédio do Hokage por um tempo. Yoichi disse enquanto se dirigia ao prédio do Hokage. Ele tinha vários métodos para fortalecer seus subordinados, como a marca da maldição do sábio, o vírus extremis e as cobras gigantes da caverna Ryushi. Esses fatores combinados poderiam produzir vários shinobi de nível Chunin ou Jonin em Konoha que eram leais a ele. Quanto ao trio Ino Shikasho e pessoas como Jiraiya, eles tinham pensamentos independentes demais. Mesmo sabendo que Yoichi era o quinto Hokage, ainda assim não obedeciam às suas ordens sem questionar. Yoichi não precisava de tais subordinados. Entre os Ino Shikasho, apenas as técnicas secretas do clã Yamanaka eram de alguma utilidade, como extrair informações das cabeças dos mortos. No entanto, à medida que Konoha se fortalecia, o papel das técnicas dos Yamanaka diminuía. Konoha estava prestes a anexar a Terra do Vento e a Terra dos Rios. Em tal situação, a estabilidade dentro da vila era crucial. O trio Ino Shikasho precisava decidir se ficava ou partia. No caminho para o prédio do Hokage, Hiruzen, Jiraiya e os outros sentiram o peso das palavras anteriores de Yoichi. Eles estavam sendo instruídos a ir para casa e não ter mais permissão para trabalhar como shinobi? Ao chegar ao prédio do Hokage, Yoichi enviou um ambu para convocar Sakumo e então foi para seu escritório. Ao entrar, ele franziu a testa e disse ao grupo que seguia Tobirama. Terceiro Hokage, Jiraiya, por que vocês estão seguindo vocês? Podem ir embora agora. Pirralho. Quinto Hokage, fui eu quem os mandou abandonar a missão. Porque quem está usando o Edo Tensei é o Madara, e aqueles olhos do Rinnegan são dele. Se Saru e os outros continuassem a missão, poderiam muito bem ter morrido, então eu os impedi, disse Tobirama. Ele era muito rigoroso com as regras, então, ao descobrir que o pirralho Uchiha à sua frente era o quinto Hokage, mudou de tom relutantemente, mesmo não estando impressionado. Madara? O que você quer dizer? Yoichi fingiu confusão, embora já tivesse adivinhado o que estava acontecendo. Talvez depois que Obito foi capturado, Setsu Negro temeu que o plano falhasse e usou algum método para reviver Madara prematuramente. Mas se aquele idiota reviveu Madara, por que ele também trouxe Tobirama de volta? E mesmo que tenha feito isso, por que perder o controle sobre o corpo do Edo Tensei? Ele estava causando mais problemas de um ângulo diferente. Yoichi estalou a língua internamente. Tudo começou com Madara. Enquanto eu estava na Terra Pura, encontrei uma figura lendária. Ele me disse que mudanças significativas provavelmente ocorreriam no mundo ninja e me alertou sobre um segundo par de Rinnegans que estava prestes a surgir. Tobirama começou a relatar suas experiências desde seu retorno ao mundo ninja. No entanto, quando mencionou o segundo par de Rinnegan, Yoichi o interrompeu de repente.
Segundo Okage, você sabe as condições necessárias para o Rinnegan aparecer? Sim, o sábio dos 6 caminhos me disse. Poder Yin extremo e poder Yang extremo, combinados com o chakra dos 6 caminhos, produzirão o Rinnegan. Ao dizer isso, Tobirama começou a acumular chakra. Embora o sábio dos 6 caminhos lhe tivesse dado chakra, Tobirama hesitou e optou por não usá-lo. Segundo Okage, você sabe o que constitui o poder em extremo? Enquanto Yoichi falava, seus olhos revelaram o padrão do Mangekyou Sharingan Eterno, o desenho sobreposto de shurikens triangulares gêmeas girando lentamente. Era belo, mas emitia uma intensa sensação de perigo. O Mangekyou Sharingan Eterno representa o poder em extremo, meus olhos. E o poder Yang extremo não deve ser desconhecido para você, segundo Okage. Svi. Antes de Yoichi terminar a frase, Tobirama usou a técnica de cintilação corporal, aparecendo atrás de Yoichi. Sua mão, saturada de chakra visível, estava erguida, seu olhar calmo e firme, pronto para atacar. Bang! Yoichi não ficou surpreso. Parecia ter previsto. Mesmo de costas para Tobirama, manteve a compostura. Inclinando ligeiramente a cabeça, ergueu a mão direita. Ele agarrou com precisão o pulso de Tobirama, e a colisão ressoou alto. Uma poderosa onda de choque emanou do choque, fazendo cadeiras, mesas e documentos voarem em todas as direções, forçando Kurenai e Rimi a protegerem seus rostos. Ao mesmo tempo, uma força intensa atingiu Yoichi, mas seu corpo robusto e melhorias genéticas a neutralizaram, causando apenas pequenas rachaduras na cadeira abaixo dele. Ouse atacar Yoichi-sensei. Genjutsu, árvore que amarra a morte. Kurenai e Rumi, recuperando-se, ficaram furiosos. Ativaram suas marcas da maldição do sábio, e Rimi abriu seu Byakugan, pronta para atacar Tobirama. Calma, Kurenai e Rum. Yoichi disse, impedindo os dois de atacarem Tobirama. Seus 2 assistentes são impressionantes, em todos os sentidos, quinto Okage. Tobirama comentou. Sua mão direita, agora coberta de rachaduras, se estilhaçou em pedaços, mas se recuperou rapidamente. Depois de falar, Tobirama retornou ao seu assento. Sua intenção era apenas testar Yoichi. De qualquer forma, ele não faria mal ao pretendente de sua neta, mesmo que a pessoa à sua frente fosse um Uchiha. Além disso, Tobirama não confiava plenamente nas palavras do sábio dos 6 caminhos. Ele acreditava apenas em suas próprias investigações. Se durante suas investigações, descobrisse que Yoichi tinha intenções de destruir a Ordem Shinobi, só então agiria. Ambos são meus discípulos, então naturalmente me apoiarão, segundo Okage. Agora vamos ao que interessa. Quais são seus planos? Yoichi fez uma pausa antes de continuar. Kurenai, Rumi, limpem. Ao ouvir as palavras de Yoichi, Kurenai e Rumi entenderam que Tobirama não era um inimigo e retiraram suas marcas da maldição do sábio. No entanto, Tobirama notou as marcas em seus rostos e ficou um pouco mais curioso. O sábio dos 6 caminhos mencionou que você traria destruição. Pirralho, é verdade que meu tio-avô foi revivido? Antes que Tobirama pudesse terminar, a porta do escritório foi aberta. Tsunade, agora visivelmente grávida, entrou com seu comportamento impetuoso de sempre. Vendo tantas pessoas na sala, Tsunade fez uma pausa e então baixou a voz. Tio-avô, como você voltou? E por que o velho e o Jiraiya estão aqui? Shizune, ofegante, seguiu Tsunade para dentro e rapidamente se curvou para cumprimentar Yoichi e os outros. Tsunade, você está aqui. Jiraiya forçou um sorriso amargo ao cumprimentá-la. Não fazia muito tempo que se viam, e Tsunade já estava prestes a dar à luz. Sim, Jiraiya, você voltou. Tsunade cumprimentou antes de se virar para Tobirama com entusiasmo. Tio-avô, quem usou o Edo Tensei para te trazer de volta? E o vovô? Tsunade, agora que você está grávida deveria ser mais madura. Invadir assim não é apropriado. Além disso, você agora. Tobirama repreendeu, fazendo Tsunade parecer uma aluna repreendida, de cabeça baixa e em silêncio. De volta ao clã Senju, Tobirama sempre foi muito apegado à neta, Tsunade, que se parecia com ele em muitos aspectos. Mas Tobirama era rigoroso com seus descendentes, especialmente após a morte de Hashirama, quase comandando Tsunade militarmente. Ouvir a bronca familiar trouxe de volta lembranças, e Tsunade instintivamente se levantou. Entretanto, percebendo sua reação, Tsunade fez beicinho e resmungou. Tio-avô, já chega. Já tenho mais de 40. Tsunade, sente-se. Segundo Okage, vamos discutir a questão real. Quais são seus planos? Yoichi mediou, sentindo que o retorno de Tobirama poderia não ser tão ruim. Pelo menos ele conseguiria manter Tsunade sob controle. Com as palavras de Yoichi, Kurenai e Rumi arrumaram a sala e trouxeram sofás e uma mesa. Sakuma Taki também havia sido convocado pela Ambu. Sakumo provavelmente pensou que não tinha muito o que fazer hoje, principalmente com sua aposentadoria em 3 dias, e foi pescar. Por isso chegou ainda mais tarde que Tsunade. O segundo Okage? Yoichi, o que está acontecendo aqui? Sakumo perguntou surpreso ao entrar, tentando esconder sua pescaria. Sentem-se. Vamos deixar o segundo Okage explicar tudo desde o começo. Depois que todos se reuniram, Tobirama relatou os eventos envolvendo Madara e o que aconteceu na Terra Pura, incluindo o que o sábio dos 6 caminhos havia dito. Entretanto, Tobirama guardou algumas coisas para si, sem mencionar o chakra que lhe foi dado pelo sábio dos 6 caminhos. Depois de explicar tudo, Tobirama imediatamente declarou. Precisamos ressuscitar meu irmão mais velho imediatamente e usar toda a força da vila para localizar Madara, selá-lo e enviá-lo de volta à Terra Pura. Precisamos impedi-lo de retornar ao mundo ninja. Esta é a nossa tarefa mais urgente. Os outros, ouvindo as palavras de Tobirama, instintivamente quiseram concordar, mas Sakumo e os outros se voltaram para Yoichi. Na vila, Yoichi cuidava dos assuntos importantes. Sakumo havia se acostumado a não se intrometer, então a ideia de usar toda a força da vila contra Madara precisava da aprovação do futuro quinto Okage. Enquanto todos olhavam para Yoichi, ele balançou a cabeça e disse: ressuscitar o primeiro Okage é possível, mas usar toda a força da vila contra Madara é inviável. Temos assuntos mais importantes em mãos.
Capítulo 240. O quê? Por quê? Tobirama ficou chocado ao ouvir a resposta de Yoichi, pensando que ele tinha ouvido errado. Mas ao confirmar que Yoichi realmente não tinha intenção de lidar com Madara, a expressão de Tobirama se obscureceu. O plano Olho da Lua de Madara destruirá todo o mundo ninja. Ele pode ressuscitar a qualquer momento. Isso não é o suficiente para fazer você levar isso a sério? Bem, não é o suficiente. O próximo passo de Konoha é anexar Sunagakure e o País do Vento. A vila inteira está focada nesse objetivo. Sei sobre Madara, mas é só isso. Yoichi respondeu calmamente com um rosto inexpressivo. Ele não se envolvia em uma luta de verdade há muito tempo, e com o Duas Caudas e o Nove Caudas na vila, Madara teria que confrontar Konoha se quisesse reunir as bestas com cauda. Diante disso, por que se preocupar em perseguir Madara ativamente? Assim que Madara terminasse de brincar com Iwagakure e Komogakure, ele sem dúvida voltaria sua atenção para Konoha. Não tenho objeção a que você reviva o primeiro Hokage, mas nenhum ninja de Konoha deve agir sem ordens. Esta é uma ordem do Hokage. Você ainda não é Hokage. Estarei aí em 3 dias. Yoichi declarou. A eleição em toda a vila havia terminado. Restava apenas a cerimônia de posse, presenciada pelo daimyo e vários nobres. Mas Yoichi já vinha exercendo a autoridade do Hokage há muito tempo. Resumindo, segundo Hokage, você pode agir por conta própria, mas não com os ninjas de Konoha. A menos que eles se demitam voluntariamente de Konoha. Este foi o ultimato final de Yoichi, uma mensagem para Hiruzen, Jiraiya, Omura e Koharu. Se eles escolhessem seguir um Hokage anterior, deveriam estar preparados para serem expulsos da vila. Tobirama se levantou, sua voz gélida. Pirralho, você está deixando Madara ir sem controle de propósito? Por quê? O clã Uchiha ainda está ligado a Madara? Tio-avô, do que você está falando? Tsunade se levantou e gritou com Tobirama antes de se colocar entre ele e Yoichi. Yoichi deve ter seus motivos. Não tire conclusões precipitadas. Tsunade, chega, tio-avô. Navaki voltou hoje. Por que você não vem comigo vê-lo em vez de discutir com Yoichi? Tsunade percebeu que deixar seu tio-avô continuar discutindo com Yoichi seria inútil. Ambos eram teimosos e raramente seguiam os conselhos dos outros. Separadamente eram confiáveis, mas juntos entravam em conflito. Mas Yoichi era agora o Hokage de Konoha. Após a posse, em 3 dias, ele deteria a autoridade máxima da vila. E em poucos anos, Yoichi havia desenvolvido a vila até o seu estado próspero atual, provando que suas capacidades superavam as de todos os outros. Mesmo que seu avô tivesse sido o primeiro Hokage, Tsunade ainda se sentiria assim. As mudanças em Konoha eram inegáveis. Havia se tornado o lugar mais desejável para se viver na Terra do Fogo, sem exceção. Tudo bem, tio-avô, venha comigo. Tsunade empurrou Tobirama para fora do prédio do Hokage. Ela agarrou seus ombros e pulsos com tanta força que ele não conseguiu se soltar. Vamos, tio-avô. Vou te mostrar Konoha. Além disso, estou grávida, então não me force a fazer nada. Yoichi, continue com seu trabalho. Com isso, Tsunade usou sua força monstruosa para arrastar Tobirama para fora do escritório. Depois que Tobirama foi levado por Tsunade, Yoichi se voltou para Hiruzen, Jiraiya e os outros. Se não houver mais nada, por favor, vá embora. Lembre-se do que eu disse. Ouvindo as palavras de Yoichi, Hiruzen e os outros saíram da sala. Depois que eles partiram, Sakumo perguntou. Yoichi, o que você está planejando? Não é necessário se preocupar com Madara, Sakumo-senpai. Yoichi respondeu sem rodeios. O Duas Caudas e o Nove Caudas estão em Konoha. Madara não pode executar seu plano do Olho da Lua sem confrontar Konoha. Vamos esperar que ele venha até nós. O segundo Hokage está focado demais em Madara, querendo até usar a força de toda a vila contra ele. Não tenho como concordar com isso. Yoichi esperava que Madara fosse atrás do Oito Caudas primeiro, aleijando Komogakure no processo. Se Madara chegasse a Konoha prematuramente, Yoichi simplesmente o expulsaria, obrigando-o a continuar coletando as outras bestas com cauda. Yoichi estava ansioso para testar suas habilidades contra Rinnegan Madara. Ultimamente, seu aprimoramento genético vinha se fortalecendo. Seus clones absorviam constantemente energia dos Hyumiaku em Horan e cultivavam energia genética para transferir de volta para ele. Isso elevou as capacidades físicas de Yoichi ao nível de um deus supremo da guerra. Ele também avançou seu modo aniquilação de relâmpagos para a segunda fase. Com sua força física atual e pílulas medicinais refinadas, Yoichi podia usar a técnica do relâmpago mais de 100 vezes consecutivas. Ele só temia que Madara não fosse forte o suficiente. Contanto que você esteja confiante, tudo bem. Se precisar da minha ajuda, é só me chamar. Sakumo disse, com a expressão um pouco mais séria. Sabendo que Madara ainda estava por aí, ele não podia baixar a guarda. Sakumo-senpai, se você tiver tempo, considere aprender o modo sábio com as princesas serpentes da caverna Ryushi. Com suas habilidades, não deve ser difícil dominar o modo sábio. Isso aumentará significativamente seu poder. Yoichi sugeriu. Como quarto Hokage, Sakumo receberia prestígio se buscasse treinamento com Tagorimi ou Ishikishimaimi, que provavelmente o guiariam no aprendizado do modo sábio. Sakumo raramente usava ninjutsu, mas o modo sábio podia aprimorar habilidades sensoriais, características físicas e chakra. Ele pode não precisar enfrentar oponentes do nível dos 6 caminhos, mas com o modo sábio, até mesmo shinobi do nível Kage achariam difícil parar Sakumo. Entendo. Parece que não posso me dar ao luxo de descansar. Vamos lá, sua mesa já está acumulando poeira. Ei Yoichi, não espalhe boatos. Eu ainda apareço de vez em quando. Sakumo riu enquanto saía, parando no escritório do Hokage para dar uma olhada lá dentro, aliviado por não ver poeira antes de partir. Do lado de fora do prédio do Hokage. Tio-avô, por que você disse uma coisa dessas para o Yoichi? Foi demais.
Depois de tirar Tobirama do prédio do Hokage, Tsunade não conseguiu conter a raiva. Ela havia se esquecido de como seu tio-avô costumava ser severo quando a repreendia. Tsunade, se Madara executar seu plano, o mundo ninja inteiro será destruído. Você não entende a gravidade. Tobirama começou, mas Tsunade o interrompeu com as mãos na cintura. Certo, tio-avô, primeiro conheça a Konoha atual. Acredito que o motivo de Yoichi discordar de você é porque Madara não representa uma ameaça. Tsunade suspirou interiormente. Ela não sabia o quão poderoso Madara era, mas conhecia bem a força de Yoichi, bem como as melhorias que ela havia conquistado após treinar com aprimoramentos genéticos. Em menos de um ano de treinamento, Tsunade sentiu sua força física aumentar significativamente a partir da energia genética, mesmo sem praticar o modo sábio ou injetar o vírus mortal devido à gravidez. Yoichi vinha treinando sem parar há muito tempo, usando vários clones de madeira para cultivar também. Tio-avô, deixe-me lhe mostrar Konoha. Muita coisa mudou desde a sua época. Até Navaki morreu uma vez e Yoichi o trouxe de volta à vida. Não tenha preconceito com Yoichi. Aquele pirralho é uma boa pessoa. Enquanto Tsunade falava, ela conduziu Tobirama para outras partes da vila. Tobirama, percebendo suas palavras, a seguiu. Hiruzen havia mencionado alguns assuntos da vila, mas parecia que não havia contado tudo. Saber mais sobre isso com a neta também funcionária. E a vila de fato havia mudado drasticamente. Havia se expandido de 2 a 3 vezes o tamanho que ele lembrava, com um aumento populacional significativo. Ele esperaria até a noite para trazer seu irmão de volta. Tobirama não se importava se Madara conseguiria ou não controlar o irmão. Se ele conseguiu encontrar o sábio dos 6 caminhos, seu irmão, que era ainda mais forte, também conseguiria. Tsunade-sama, por favor, vá mais devagar. Você está perto da data prevista para o parto. Shizune, ofegante, alcançou e importunou Tsunade. Esta era uma missão de nível S atribuída pelo quinto Hokage. Tobirama franziu a testa e repreendeu. Tsunade, você está prestes a ser mãe. Haja com mais cautela. Tsunade gemeu, tapando os ouvidos e acelerando o passo. Lá vem você de novo, tio-avô. Guarde seus sermões para o Navaki. Ele já morreu uma vez. Edo Tensei. Pedaços de papel se juntaram e cobriram um clone de Zetsu branco, transformando-se lentamente na forma de Minato. Pronto. Essa é a 10ª unidade de combate do Edo Tensei. Isso deve bastar, certo? Zetsu branco disse. Controlar esses 10 corpos do Edo Tensei exigia 10 clones especiais. No entanto, os clones de Zetsu branco tinham consciência de combate limitada, forçando-os a confiar nos instintos de combate dos reanimados ou a apagar completamente sua consciência. Ambas as escolhas tinham desvantagens. A remoção da consciência deixava apenas os instintos básicos de combate, permitindo que os corpos do Edo Tensei funcionassem com metade de sua força anterior. Se dessem ordens, os reanimados poderiam revelar informações. Onde está Madara-sama? Ele voltará em breve. O Zetsu branco mal havia terminado de responder a pergunta do Zetsu negro quando Madara entrou. Ao retornar, Madara olhou para os corpos do Edo Tensei e, não vendo nenhum sinal de Hashirama, perguntou. Hashirama não está aqui? Não apenas Hashirama, o primeiro ou o segundo Kage de nenhuma outra vila são reanimados. Sem você, se algo acontecesse como da última vez, não seríamos capazes de lidar com isso. Zetsu negro explicou. Eles apenas reanimaram o terceiro Mizukage, o terceiro Kazekage, Minato e algumas outras mortes recentes. Infelizmente, o corpo do terceiro Raikage não foi encontrado. Ao ouvir o nome Agoromo, os Zetsu negros ficaram cautelosos. Temiam que os Kage revividos pudessem ter sido avisados ou ajudados por Agoromo, frustrando seus planos. Madara-sama, já é hora de irmos. Madara respondeu. Vamos. Zetsu negro, venha comigo. Zetsu branco, pegue esses corpos do Edo Tensei e capture o selvagem 3 caudas. Madara-sama, você está planejando ser revivido? Sim, Nagato não fez nenhum movimento recentemente. Contar com ele para coletar as bestas com cauda é irreal. É melhor eu assumir a liderança. Zetsu negro acrescentou. Hehe, depois de usar essa técnica, Nagato pode até sobreviver, mas agora ele não serve mais para nada. Madara-sama, e os outros membros da Akatsuki? Fugaku e aquele garoto? Deixem-nos em paz por enquanto. Eles ainda podem ser úteis. Com isso, Madara saiu, e Zetsu negro desapareceu no chão. Ambos se moviam rapidamente. Como um Edo Tensei, Madara não precisava se preocupar com o chakra. Comparado ao seu estado real, ele só tinha menos chakra, mas este se regenerava rapidamente. No subterrâneo, Zetsu preto e Zetsu branco se moviam como peixes na água, mais rápidos que Madara. E como Nagato já estava sob vigilância de clones de Zetsu branco, Madara logo localizou. Nagato estava descansando, retornando com Konan e Fugaku Uchiha após deixarem Komogakure. Os 3 tinham acabado de firmar uma aliança com o 4º Raikage, em grande parte graças à eloquência de Fugaku. Se Nagato ou Konan tivessem ido sozinhos, poderiam ter irritado o 4º Raikage. Fugaku, depois que retornarmos, Akatsuki deve. Nagato começou a discutir o futuro da Akatsuki com Fugaku quando sentiu um poderoso chakra se aproximando. Sua expressão mudou quando ele disse. Alguém está vindo. O chakra deles é extremamente forte. Preparem-se para a batalha. Nagato usou o jutsu de invocação para invocar os Pen dos 6 caminhos. Konan e Fugaku se prepararam. Se Nagato mencionou um chakra forte, o inimigo devia ser formidável. Com o estrondo, uma figura pousou do céu, levantando uma nuvem de poeira. Assim que a figura emergiu, Fugaku a reconheceu imediatamente. Embora parecesse mais jovem, Fugaku percebeu que era Madara. Nagato olhou friamente para Madara, perguntando.
Quem é você e o que quer conosco? Nagato, você experimentou o poder do sábio. Agora é hora de me retribuir. Madara ficou de braços cruzados, olhando para Nagato, Konan e Fugaku sem prestar atenção em Nagato e Konan prontos para a batalha. Eu sou Madara, aquele que te deu o Rinnegan, Nagato. Agora é a hora de você me retribuir. Outro Madara? Que absurdo. Konan. Antes que Nagato pudesse terminar, o Susanoo de Fugaku se materializou, sua mão esquelética agarrando Konan com um aperto de chakra. Fugaku, o que você está fazendo? A voz de Nagato estava cheia de raiva. Era a segunda vez que Konan era capturado, e ambas as vezes bem ao lado dele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.